Eu falava para os meus pais que eu queria ser jornalista. Então tá aqui com todo esse aparato aqui, sabe? Me deu Tá se realizando. Tô me realizando. Tá se encontrando. Porque sim, eu estou atualmente na área de remuneração. É a minha segunda vez dentro da Nestlé nesta área. O te limita quando você se coloca dentro de uma caixa e falar mais da onde você agrega mais, né? Quais são suas fortalezas e aonde que você quer usar essas fortalezas. Porque quando a gente, né, cada um de nós descobre o que somos bons de verdade, aí independente da área você pode trabalhar. Você pode estar em qualquer projeto, de um projeto de telescópio a um projeto de gastronomia. Você sai daquela caixinha que você tá, né, daquela atividade que às vezes você tá tão acostumado a fazer, faz uma coisa diferente, é como se você recarregasse suas energias. Eu não admito trabalhar aqui dentro desta área de Total Rewards e não ter como maior fortaleza o nosso clima organizacional, a nossa maneira de se interagir. Esse livro aqui, ó. Você viu? Mulheres que transformam. Então, eu vejo que se as empresas não tomarem atitudes de realmente refletir dentro delas o que reflete a sociedade, elas não vão sobreviver. Kátia Regina, seja bem-vinda ao Quinto Dia Útil. Muito feliz de estar aqui, Emerson. Eu confesso que estou um pouquinho nervosa, viu? Porque eu já estive olhando aí todos os participantes aqui do Quinto Dia Útil. Histórias lindas. E eu espero que eu tenha uma história bacana para poder compartilhar com vocês também. Tenho certeza que tem. Agora ficou a pressão, né? Ju, obrigado. Obrigada, pessoal. Obrigada pelo convite. Agora de um podcast, né? Já sou aí, né, participante dos estudos comentados, mas o podcast, legal não participar só disso, também. Né, cara? Isso aqui cuida de contratos, das contas, olha lá. Ó. Logo vocês vão bater papo. Daqui a pouco Nestlé, eu vou estar falando com a Kátia também. A Ju é fantástica aí. Então... Eu só não tô tão nervosa porque agora também sei que Ju é a primeira vez aqui Vamos estrear juntas, então, Kátia, ótimo. pode ficar tranquila. Erramos as duas. Não, aqui não tem essa não. A gente vai construir essa conversa como se fosse um bate-papo 10. Tá legal. Obrigado. Foi fácil a viagem de São Paulo aqui pro interior? Adorei vir aqui para esse sítio. Né? Foi super fácil, tranquilo. Nessa sexta-feira, um dia ensolarado. Então, eu aproveitei a estrada. Eu trouxe meu maridão. Eu falei assim, eu quero chegar com um motorista para que eu possa também descansar ao longo da viagem. Mas obrigada demais pelo convite. Vi os hotéis fazendas pelo caminho, me deu vontade de parar ali. Quase não cheguei. Inclusive, fica o convite para você conhecer Indaiatuba, Kátia. Tenho certeza que você vai adorar. Vamos, a gente ainda vai procurar algum local aí para dar uma passeada. Legal. Vamos fazer isso. Bom, se tiver com tempinho, depois a gente pode tomar um café ali no parque, não sei. Ah, ótimo, vamos ver. É sério. Kátia, você sabe que o que trouxe você aqui são várias coisas. Você é da área de remuneração, esse podcast, ele tá conectado com a carreira. Sim. É da carreira, né? Que a gente vive esse mundo de remuneração. Mas você escreveu um livro que você vai ter que contar a história dele pra gente aqui. Eu vim aqui por causa do livro, então. Não só por isso, né? As coisas combinam. Né? E se a gente às vezes não der tempo de falar tudo aqui, você volta numa segunda vez, a gente faz em volta da piscina aqui atrás. Que aí fica... Tomando um solzinho. Espera o verãozinho chegar, porque ainda tá calor, mas não pra entrar na água. É verdade, né? É verdade. Mas deu um sol, eu sou igual aquelas, né, o pessoal do sul, deu um solzinho, cai dentro da piscina, cai dentro da praia, viu? Eu adoro. Que bom. Então, é o que te trouxe aqui, mas me conte, quem é você? O que você gosta de fazer quando você não tá trabalhando? A gente não começa falando de trabalho aqui, a gente começa falando da vida. Nossa. Me conta, você tem filhos? Bom, deixa eu então me apresentar direito, né? Eu sou Kátia Regina Pereira Jansen, né? Eu gosto de dizer bem o meu nome, até mesmo porque os dois primeiros nomes têm o mesmo significado, é rainha. Então é rainha duas vezes. Kátia e Regina, exatamente. Então se procurar aí dentro dos dicionários de significado de nome, significam rainha. Então rainha duas vezes. E eu nasci aqui no interior de São Paulo, na verdade. Sou filha de Francisca. Eu falo que sou filha de Franciscos. Porque minha mãe é Francisca e meu pai é Geraldo Francisco. Eu tenho 2 irmãos e sou casada com Jansen, igual a vacina. Sócia do laboratório. Exatamente, viu? Mas não tenho nada a ver quando dá algum efeito colateral. E tenho minha filha de 5 anos, Catarina. Catarina? Exato, Catarina. Que nome lindo. Bom,
E sempre tive como interesse, eu estou me sentindo tão leve aqui, feliz, porque quando eu comecei a pensar em carreira profissional, eu falava para os meus pais que eu queria ser jornalista. Então tá aqui com todo esse aparato aqui, sabe? Me deu uma... Tá se realizando, tô me realizando. Tá se encontrando. Quase tô levando esse microfone e esse fone embora. Mas a minha vida profissional, ela foi para dentro de recursos humanos. Mas antes de falar de carreira profissional, eu sou uma pessoa apaixonada em viajar. Eu adoro conhecer lugares. E quando a gente pensa em viajar, a gente acha que é pegar avião e sair longe, né? Não, para mim, assim, viagem pode ser dentro da própria cidade que eu moro, sabe? Eu sempre vejo o trajeto como uma viagem. Eu adoro ir num bairro novo, eu adoro ir numa cidade nova. A oportunidade de viajar um país também, claro, sempre é bom. Mas para mim é sempre estar em algum lugar novo. Então eu tenho como hábito não repetir lugares. Eu adoro, assim, realmente poder conhecer lugares diferentes. Então, dificilmente eu repito restaurantes, dificilmente eu repito passeio, porque eu acho que a vida já é tão curta e tem tanta coisa para ver que então isso virou para mim como um hábito e o meu hobby. De quando eu não estou trabalhando, eu estou passeando. Essa para mim é a minha grande alegria. Rodinhas no pé. Você sabe que isso vai dizer sobre muito o seu perfil. Tô começando a fazer uma leitura agora, né? Que é sempre assim, mas você é meio psicólogo aqui? Então, eu gosto muito do tema, né? Mas geralmente um cara que trabalha com remuneração, um time mais... Ele é um cara que gosta mais de uma repetição, de processos. Ele tá numa área que você fala assim, vamos fazer um negócio diferente, isso aqui, o cara já... Não, peraí, o diferente me incomoda. E você é o contrário, cara. Então realmente você tá certíssimo, porque sim, eu estou atualmente na área de remuneração. É a minha segunda vez dentro da Nestlé nesta área. Eu estive em 2011, 2012... Eu falei para você que eu não era muito boa com memória, né? Mas foi foi aproximadamente nesta ocasião. E estou liderando como a diretora da área de Total Rewards ali da Nestlé desde agora de 2017 novamente. 17? Isso. Quanto tempo de Nestlé? 18 aninhos. Nossa, ficou maior de idade. Entrei com 3 anos, né? E completei... Completei 21 agora. Bacana. Então, são 18 anos. E aí, por que realmente posso dizer que é meu perfil um pouco diferente do que a gente costuma ver, geralmente, no profissional de remuneração? Porque eu adoro ousar, eu adoro inovar, eu adoro assuntos diferentes. Então, hoje, mesmo sendo a responsável pela área de Total Rewards, né, que engloba remuneração, benefícios e Global Mobility, pelo menos na Nestlé, comigo também estão os temas de saúde, os temas de qualidade de vida. Eu também atuo como HR Business Partner para o maior negócio da Nestlé, que é de confectionery, que é de chocolates e biscoitos. Uau. Eu estou envolvida sempre em projetos que as pessoas falam, nossa, Kátia, parece curva de rio, tudo que passa aí, paga, você já está gerenciando. Mas eu gosto muito desse dinamismo. Então, assim, até a mudança do prédio, quando a Nestlé mudou de prédio em 2018, ela fez essa mudança para o novo escritório, fui eu que estava liderando o projeto de mudança de prédio. Então, até facilities, pode deixar comigo que eu toco. Abraça tudo. Você parece o Márcio Fernandes, né? Eu vi uma matéria uma vez dele, assim, eu não conheço pessoalmente, conheço das coisas que ele já publicou e das coisas que ele fala, mas por que ele, nesse caso? Ele foi o presidente da Electro aqui, um dia ele estava numa matéria, e aí perguntaram pra ele, como você chegou aí? Ele falou assim, cara, eu vou contar pra você que o segredo é o seguinte, todo mundo foge da merda, mas eu resolvi ser o papel higiênico. Então, o jeito que ele disse, os curvas de rio, ele falou de um jeito diferente. Porque ele falou assim, cara, puta, aquela área tá uma zica, daqui que eu quero comandar aquela área. Pô, mas aquilo aí, então me dá aqui, né? Todo mundo foge, eu quero ser o papel higiênico. Então, eu acho que é mais ou menos isso. Não são todas as pessoas que têm condições pra isso, mas quem topa, cara, dá uma puta totalmente. Né? E eu tive uma oportunidade recentemente com o meu líder, né, com o Henrique Rueda, e ele fez uma pergunta assim, daquelas que a gente costuma ouvir, que o que você tem como propensão para o futuro, né, intenção para o futuro, sobre aonde você quer estar, o que você quer estar fazendo, aquelas conversas de desenvolvimento de carreira que a gente geralmente tem. E aí, assim, eu ainda na primeira resposta, eu falei das caixinhas, né, onde eu queria estar, eu me imagino nessa posição no organograma, nessa posição, enfim. E aí ele me olhou para mim e falou assim, Kátia, como você falta criatividade, como você está pensando pequeno. Eu falei, nossa, por que você acha que eu penso pequeno?
Ele falou, você deveria tirar você de caixas, falar menos de caixas, porque te limita quando você se coloca dentro de uma caixa, e falar mais da onde você agrega mais, né? Quais são suas fortalezas e aonde que você quer usar essas fortalezas. Porque a partir do momento que as suas fortalezas estão expostas, ela pode ser usada em diversas caixas, né? Então, para de falar de caixas, de posições, e fala o que você tem de bom para oferecer que a empresa pode utilizar. Aí eu falei assim, poxa, sabe o que eu sei fazer bem? Ele falou, o quê? Resolver problemas. Eu sei lidar com pessoas difíceis. Nos meus últimos 18 anos, eu vejo que todas as minhas passagens de carreira, meus próximos passos, sempre foram em situações extremamente ácidas, sabe? Aquele ambiente que precisava de uma recuperação, uma pessoa difícil de lidar, ou uma cidade, uma região que estava passando por alguma situação externa difícil, e me colocavam lá para ajudar a resolver, apaziguar, gerenciar conflito, criar alguma coisa nova. Então, assim, hoje, aonde eu quero estar? Aonde tem a merda, acabei de falar aí, né? Para resolver. Você tá me dizendo, você viu o James Webb, o nosso telescópio? Eu falei nosso porque é dos americanos, mas é da população mundial. Se você tiver um projeto bom, você tem direito de botar o olhinho nele e captar, né? Você tá vendo, você tá acompanhando alguma coisa da história dele, assim, do que tá rolando? Eu vi muito pouco. Cara, o James Webb, esse telescópio agora, ele veio pra, tipo assim, ele vai conseguir enxergar mais fundo do que qualquer outro telescópio já conseguiu. Então ele vai ver as galáxias iniciais, assim, né? Fala assim, tá, né? Só que teve um lance nesse projeto, que ele foi um projeto que se estendeu quase 10 bilhões de dólares, mas ele foi a maior encrenca. Ele não era pra ter saído. Só que quando a virada de chave foi chamar um cara tipo você. E agora deixa eu ver aqui, ó. Diretor do projeto. Esse cara pegou um projeto zicado, todo mundo tretando por ego, o negócio não saiu, o governo botando mais dinheiro, o Senado americano falou, não, isso aí não vale a pena. Aí chama, não, vamos ter que chamar um cara que vai resolver. Chama Gregory Robinson, é o nome do cara, assim, ó. Deixa eu ver se tem a foto dele. Ó o homem aqui, ó. Provavelmente... Olha ele aqui, ó. Ele era o tipo dessa pessoa que tinha que estar... Olha aí, olha. Gregory Robinson. O que resolve problemas. Robinson. Olha ali, chamado para resolver problemas de telescópio. Exatamente, sabe? Mas o lance não era técnico, o lance era gente. Era gente. Pessoas. Então, cara, tem habilidades, obviamente, conhecia da parada, conhecia. Mas o lance foi, quem era o cara para resolver? O negócio não saía. Aí teve esqueci o nome do cara da NASA, que é um diretor específico. Falou, só tem um cara aqui para botar esse negócio para funcionar de novo. Aí esse cara, chegaram nele, ele tava feliz na empresa que tava. Depois vocês vejam, quem tá ouvindo aí, vai atrás da história dele. Bacana. Ele falou, não, eu tô fora, bicho, eu não quero meter nessa. Tô feliz pra caramba na empresa que eu tô. Negou a primeira chamada. Aí os caras falaram, não, mas não tem jeito. Se esse cara não vier, agora não sai. Encheram o saco do cara, aceitou. O cara foi. E ele falou, por que você aceitou? Ele falou, porque eu queria aposentar com o maior projeto, assim, que eu poderia contribuir pra história da humanidade. E eu acho que isso faz total sentido, porque quando a gente, né, cada um de nós, descobre o que somos bons de verdade, aí independente da área você pode trabalhar. Você pode estar em qualquer projeto, de um projeto de telescópio a um projeto de gastronomia, né? Porque o que vale realmente é a sua competência, e competências não necessariamente técnicas. Às vezes são de soft skills, às vezes é simplesmente o seu poder de uma resolução de problemas, de lidar com pessoas, e que pode ser considerado em qualquer situação. Então, eu convido a todos a começar a refletir no que você é bom, porque se você ainda acha, não descobriu, descubra, porque é isso que vai fazer você crescer, entendeu? E o caminho, né, para descobrir no que você é bom pode ser o problema. Exato. Então, muitas vezes você nem sabe no que você é bom, mas quando você pega uma situação assim para resolver, você descobre várias coisas nas quais você pode ser bom, né? E é interessante porque daí, depois dessa conversa com o meu line manager, né, que ele falou assim, realmente, hoje nós te reconhecemos como uma pessoa que a gente pode considerar nos problemas mais complexos, principalmente relacionados a pessoas difíceis, porque o que mais tem por aí são pessoas difíceis da gente se relacionar na vida pessoal e profissional, né? E aí eu falei para ele assim, mas e o dia que eu me cansar? Né? Porque talvez um dia eu possa me cansar de lidar com pessoas difíceis e queira lidar com pessoas mais fáceis, né? O que eu faço? Aí ele falou assim, você desenvolve uma outra competência. Mas não pra vai voltar a ser conhecida. Mas não vai faltar matéria-prima pra você, né? Nessa tua competência não vai faltar matéria-prima. Por enquanto eu me divirto assim, resolvendo problemas difíceis. Nossa, que legal, cara. Você tá me levando a pensar em algumas... tem um projeto que nós fechamos com uma empresa específica e ela quer montar uma trilha mais matricial, não uma trilha de carreira por caixinhas. Tipo, eu sou o que agora? Sou analista de remuneração júnior, pleno, sênior e tal. Eles querem entender muito mais um fit por projetos.
Que isso até, eu tenho um desenho que eu já compartilhei aqui, não aqui no podcast, compartilhei lá com o pessoal que está no projeto, porque eu falei, cara, entenda o seguinte, projetos têm complexidades, então você gosta de estar nos mais complexos. Então imagina que a gente pode desenhar montanhas que são projetos em níveis de complexidade determinado. Pelo quê? Pelo número de pessoas que está envolvida, pela senioridade que você precisa, pelo tipo de problema que se encaixa. Então você cria perfis de projetos, problemas. E a partir desse momento você encontra pessoas com disposição para se encaixar nele. A dinâmica de um futuro que já é presente, mas tem muita empresa, você vai conhecer muita gente nessa área assim, já vai um pouco nessa linha. Sai do funcional e passa para ser matricial, né? E fala assim, cara, o que eu sei fazer? Eu gosto de design. Eu gosto de produção de conteúdo audiovisual, trabalho, né, eu gosto de vender, gosto de trazer leads usando conteúdo. Aí você pensa assim, cara, esse monte de coisa. E dá pra fazer o quê? Puta, dá pra fazer um monte de coisa. Tipo, que projeto? Vamos lançar o Consulta Aqui. Beleza, é um tipo de projeto que eu encaixo. Eu gostaria de estar. Vamos fazer tal coisa. É um projeto que encaixa, né? Exato. Então... E, de novo, tirando as pessoas de dentro das suas caixinhas, né? Porque por muito tempo a gente foi qualificado pelas nossas caixinhas. E isso também me remete, porque o que está acontecendo, e pela sua fala a gente já nota, é que as pessoas elas querem ser reconhecidas pelo indivíduo, pelo o que ela tem de bom, né? Pela sua autenticidade. Elas querem que sejam reconhecidas pela sua autenticidade. Eu vou até posso fazer um merchan aqui de um projeto da Nestlé? Claro, à vontade. Tem um projeto, né? Tem uma proposta que estamos utilizando na Nestlé chamado People Match, né? Que, assim, como o nome super criativo veio dessas plataformas aí de fazer match de relacionamento, a gente fez nosso People Match também, né? E o People Match é justamente isso. Você tem um problema, então, independente de qual é o seu nível dentro da organização, de um estagiário a uma diretoria, você tem ali um problema para resolver, ou um projeto para lançar, ou algo que você precisa de alguns skills. E aí você entra nessa plataforma, você joga esse projeto, você coloca ali quais são os skills, né? Os conhecimentos, as habilidades que você precisa. E aí, ali, podem e geralmente, dentro desses projetos, como você falou aqui do 5º dia útil, ou então do Consulta Aqui, enfim, às vezes você precisa de alguém, poxa, eu preciso de alguém que tenha boa escrita, que faça bons scripts. Eu preciso de alguém que consiga ter habilidade de fazer vídeos, né? Eu preciso ter alguém que tenha habilidade de fazer PowerPoint, eu tenho alguém que precisa ter habilidade de talvez gravar alguma coisa cozinhando, porque eu quero falar de algum produto, enfim. Aí você coloca skills que geralmente você não encontra no seu time ou com as pessoas que você ali está se relacionando. Mas é um skill que você precisa só para aquele projeto. E a gente joga nessa plataforma. E aí as pessoas... Do mundo inteiro. Nesse momento ela está muito focada ainda no Brasil, mas a ideia é que a gente coloque ela internacional também. Aí ela vai lá e ela faz um match do skill. Então, a gente está contratando para o projeto aquele conhecimento. Porque, às vezes, a gente vai lá, abre uma nova vaga, contrata um profissional para participar do projeto, porque você precisa de um determinado skill, né? E aí, com esta iniciativa, a gente tem conseguido mobilizar muitas pessoas, que as pessoas, putz, eu estou aqui na área de laboratório de qualidade de produto e eles estão precisando de alguém que tem skill para fazer vídeo, mas eu também sei fazer vídeo. Aí a pessoa se aplica, dá um match com o projeto e ela dedica algumas horas do tempo dela para ajudar naquele projeto. Muito da hora isso. Isso tem feito legal. Assim, a gente até recentemente saiu uma entrevista e os discursos que as pessoas têm falado agora a Nestlé reconhece quem eu sou pela minha habilidade, né? Então eu passei a ser a Kátia Regina e não mais do Recursos Humanos. Só por ser Kátia eu já sou útil para vários outros projetos. Então, isso é a gente realmente reconhecer o indivíduo, é realmente respeitar a autenticidade de cada um. Cara, eu quero te mostrar um negócio que até vale, de repente, como um match. Eu tô olhando meu caderno. Peraí, segura aí. Eu vou pegar ele aqui, mas... É dessa ideia de você falando, tem um produto que faz essa parada já. Jura? Juro. Peraí. Que bacana. Segura aí. Mas é bem legal, né? Eu acho interessante isso. Inclusive, foi uma demanda minha dentro da carreira mesmo, porque muitas vezes a gente está imerso em um processo, em alguma atividade específica, e é bom você poder se envolver em outras coisas, né? Que nem a minha participação aqui no podcast mesmo. Você sai daquela caixinha que você tá, né? Daquela atividade que às vezes você tá tão acostumado a fazer, faz uma coisa diferente, é como se você recarregasse suas energias para voltar a fazer aquilo que você sempre faz, né? Exato. Então, você dá aquela pausa
prazerosa e talvez faça alguma coisa que para você é muito prazerosa, até um hobby que você está desenvolvendo dentro do trabalho, né? E não é à toa, né, que nós lançamos internamente uma campanha se pessoas gostariam de ser influencers. Por quê? A minha filha de 5 aninhos, Catarina, ela já tem... Ela já tem os influencers dela favorito. E assim, às vezes eu converso com ela, parece que eu tô falando com uma menininha do YouTube, né? Ela fala, olá, pessoal, tudo bem com vocês? Tudo bem, mamãe? Você sabe assim, ela já começa... Eu falei assim, Catarina, a gente não tá em gravação, você pode conversar com a mamãe normalmente. Mas também, então, depois que também foi pedido quem gostaria de ser um influencer e também receber mais capacitação sobre isso e poder se falar nas redes sociais, né? Assim, o número de pessoas que se cadastraram também, pessoas que a gente falava assim, uau, eu nem sabia que né? Ela tinha essa habilidade e vontade de estar em redes sociais, se comunicando, né? A gente via uma pessoa ali tão introvertida, uma pessoa tão técnica, uma pessoa tão expert em algo. E aí, de repente, ela tá ali na frente das câmeras. E o interessante é que aí começa outro quebra de paradigma, né? Porque a gente sempre pensa que estar na frente das câmeras, ou ser influencer, você necessariamente precisa ter aquele estilo todo extrovertido, né? Todo Jamais. Sou a prova viva disso, Exatamente. Você tem público para todos. Porque quanto mais próximo você se conecta com o estilo do outro, e se o outro tem um estilo igual ao seu, parecido, e tem estilo para todo mundo... Você capta os seus clientes e suas pessoas para se conectar. Então, tô aprendendo muito, viu, com esse negócio de autenticidade. Bacana. Olha, achei aqui, ó. Eu li uma matéria, eu entrevistei um cara aqui que chama Rafael Souto. Ele tem uma consultoria que chama Produtive. E aí ele fala muito sobre carreira em nuvem. Então ele tá muito já nessa linha do estilo do cara, desgruda desse tradicional e pensa numa ampliação de tudo que você conhece e como você pode conectar. Aí eu li uma matéria que esse cara estava e fala, a Rocher, ela tem uma ferramenta que chama Workday. Já ouviu falar do Workday? Workday, eu recebo um newsletter deles. Pois é, o Workday, uma das coisas que ele tem como plataforma é você poder cadastrar projetos lá dentro e angariar, para recrutar pessoas para trabalhar nesses projetos. Daí o que você tá... A gente teve uma conversa lá atrás sobre isso, Renan, na época que estava aqui, e a gente falou, uma plataforma assim seria muito legal, porque é um novo formato de você trilhar alguns caminhos. Cara, meu gerente tá aqui, se ele não morrer ou for mandado embora, eu não sento na cadeira dele. Mas quem disse que você precisa sentar na cadeira dele? Quer dizer, você pode expor as suas habilidades em outros projetos. Exato. Eu achei muito curioso. Bom, já que você tá num projeto como esse, consulte os caras, de repente, para bem. Exato, é algo muito parecido. Eu conheço eles também, eu conheço um pouco da linha do que eles falam, e é bem isso mesmo, de que você tem a possibilidade de trabalhar em multiprojetos, em multijobs, né? E é bem parecido com o que a gente tem como proposta com o People Match, mas o People Match vai muito naquele determinado skill. Então, às vezes, é quase um trabalho intermitente utilizando o seu skill. Por que eu falo intermitente? Que é por horas, sabe? Você precisa de algumas poucas horas, ou muitas horas, dependendo do projeto. Então, você continua com o seu job, você continua com a sua posição atual, com as suas atividades atuais, e dedica parte daquelas suas horas para aquele específico skill aplicado naquele projeto. E tem compensação nesse meio? Olha, não tem essa compensação direta, porque assim, a gente deixa bem claro que neste primeiro momento, a grande recompensa é a visibilidade, é o desenvolvimento, é o networking, é muito mais como uma plataforma de desenvolvimento. Inclusive, é uma plataforma desenvolvida pela equipe de talent, porque realmente dá uma oportunidade das pessoas mostrarem os seus novos skills. E a partir do momento que as pessoas visualizam você atuando com aquele skill, quem sabe isso cria a oportunidade de pessoas quererem você para o time devido àquele conhecimento que você gosta e que você tem prazer de aplicar. Então, é muito mais uma janela de carreira do que de uma compensação para pagar o seu serviço prestado, vamos dizer assim. Não, eu acho isso sensacional, até porque a empresa de vocês é muito grande. Enorme. Então você não sabe o que todo mundo sabe. A gente é fácil, tá conversando com o outro e bate um papo. Não, vai que fala com o outro. Lembra, né? Fulano é bom em fazer isso. Agora você imagina, quantas mil pessoas? Olha, diretamente, funcionários, né, colaboradores são 18 mil. Mas eu falo que nós somos uma empresa de mais de 50 mil pessoas. Por quê? Porque Nestlé é família, né? Então, e na pandemia foi algo também que a gente descobre. Assim, quem ainda tiver aquela fala dizendo que existe vida pessoal e vida profissional separado, não está mais nesse mundo. Porque é uma única vida. E aí 56 mil vidas, porque a gente conta todos os nossos dependentes
e também todos os aposentados que ainda se mantêm muito ativos com a Nestlé. E nós também temos uma equipe que nós conhecemos como os brokers, né, que são os nossos consultores externos, né, nossos terceiros, mas que são exclusivos trabalhando para a Nestlé. Então a gente impacta aí no mínimo umas 50, 60 mil vidas assim facilmente com todos os nossos projetos. Que legal, cara. E você falou quanto tempo de Nestlé? 18 anos. 20 de idade. 20 de idade. 21. Não tire esse ano. É verdade, 21, né? 21 é a idade. Você começou com 3 anos. Exato, então... né? É no meu skill de chorar lá. Você entrou na Nestlé por onde? Você começou a RH? Como Olha, você caiu? Eu tenho uma história para entrar na Nestlé, assim, bem interessante. Porque, assim, eu não tinha me aplicado para entrar na Nestlé, assim. Não era não estava no meu script entrar na Nestlé, né? Não por não gostar. Eu estava numa época que estudante, então eu estava focada nos meus estudos, enfim. E aí eu estava em casa, e aí uma colega minha, né, de faculdade, ela me ligou, ainda tá aquele telefone fixo, nem pense que era celular, aquele telefone fixo, sabe? Desesperada, dizendo que ela tinha perdido o ônibus para ela ir fazer entrevista na Nestlé, né? Eu morava em São José dos Campos e a Nestlé era em Caçapava. É em Caçapava ainda, existe a fábrica de chocolates da Nestlé, inclusive convido vocês para ir visitá-la, que sempre está com visita aberta. Tem um programa de visita. E é em Caçapava. Bom, aí dito isso, ela falou assim, Kátia, perdi o ônibus, eu preciso ir até a entrevista. Na época eu tinha aquelas motinhas, aquelas bis, sabe? Aquelas motinhas, né? Ela falou assim, não tem como você dar uma carona pra mim, não sei o quê, né? Falei, poxa, então tá, né? Claro, eu vou te ajudar, né? Coloco ela na bis, atravessamos a cidade e eu fui assim, do jeito que eu saí de casa, sabe? Aquela camiseta, calça leg, tênis, sabe? Toda despretensiosa, né? Era só uma carona. Aí eu levei ela até a porta da fábrica, fiquei na recepção da porta da fábrica, até falei pra ela, olha, já que eu te trouxe, eu vou esperar você fazer o processo pra te levar embora, né? Porque a gente já gastei gasolina mesmo, né? Então já vou voltar com você. Aí, de repente, eu lá na porta da fábrica, esperando, aí veio uma pessoa do RH da Nestlé e falou assim, olha, você é amiga da candidata, né? Eu falei assim, sou. Ah, então, a gente quer te convidar para participar do processo seletivo. Aí eu falei assim... Que mundo é esse? E eu falei assim, mas eu não quero participar desse processo seletivo, né? Não tem... Porque assim, eu tinha uma ambição, uma vontade de trabalhar em plataforma de petróleo. Olha pra você ver. Tinha alguns colegas que falavam que trabalhava pouco, se aposentava cedo, né? Por causa das insalubridades, da periculosidade, ganhava em dólar, porque era em Macaé. E então eu tinha esse projeto. Eu falei assim, não, eu vou trabalhar por lá, né? E aí ela falou assim, não, por favor, a gente te convida a participar do processo, porque a gente preparou uma dinâmica que é em dupla. E vai faltar E faltou uma candidata. Nossa, então, assim, é só coadjuvante, é só pra fazer parte da atividade com a gente. E a gente queria alguém assim que realmente não tivesse envolvido ali dentro da Nestlé. Aí eu entrei no processo. Miguel, ela se saiu super bem também. Olha, ela tratou uma objeção sua de um jeito tão maneiro. Daí eu entrei, né? Mas assim, engraçado que você entra e você vê os outros candidatos todo, né? Tenso, cara. Assim, há 18 anos, é quase terno que usava no processo seletivo, né? Sim. Mas assim, porque eu lembro que a minha amiga tava super bem, tinha ido pro cabeleireiro, sabe? E eu lá, toda malambenta, né? Aí fiz o processo e acho que isso faz a diferença também. Quando você tira a pressão, porque eu não estava pressionada, né? Assim, eu tava zero estresse. Assim, eu falei assim, não quero passar, então você vai leve, né? E foi assim. Então, participei do processo, tranquila. Até perguntei minha amiga, e aí, o que você achou? Ela falou assim, você foi bem estranha, né? Porque tava lá toda falante, não sei o quê, tá bom. Passou algumas semanas, eu recebo a ligação da Nestlé dizendo que eu tinha passado no processo. Aí eu falava assim, não, eu não passei no processo porque eu não participei do processo, eu não quero nesse processo. E aí foi até interessante porque acho que foi quase uns 3 dias insistindo, falou, não, você passou sim, vem trabalhar com a gente. E foi assim que eu comecei trabalhando na Nestlé, né? Então, assim, e a minha amiga não passou, mas continua minha amiga. Isso aí parece aqueles encontros. Você fala, viu, vou conhecer um cara ali. Você não vai comigo só quando ele sozinho? Aí o cara se apaixona pela amiga. Esse é pior, né? Essa história.
Cara, você tá vendo que a gente não pode fazer conversa antes? Porque esse tipo de coisa, se combinar, não fica tão... Né? Olha que maneiro. Legal. E foi assim, e desde então... Mas não foi em RH que eu comecei. Eu comecei na produção, eu fazia visitas, apresentando a fábrica, enfim. E aí, depois, antes de finalizar o contrato de estágio, inclusive... E essa também é outro tema que eu fico muito orgulhosa... Porque eu fui a primeira estagiária desta área que eu entrei a ser efetivada em recursos humanos. E fui efetivada também em recursos humanos por um outro acidente do destino. Eu falo que é acidente mesmo. Porque eu fui convidada para fazer parte de um projeto. Não era um projeto. Aí eu tô até deixando até muito mais glamouroso a história. Mas não é tão glamourosa assim, não. Mas o que aconteceu? Uma colega lá de recursos humanos na época sofreu um acidente e ela se afastou, né? E ela se afastou numa época justamente de cálculo de bônus. Na época, né, há 18 anos, a Nestlé ainda calculava o bônus, cada site, cada unidade fazia o seu, né? Não tinha nenhuma ferramenta muito bem, assim, dessas mais tecnológica. Então, usava-se as famosas calculadoras de HP, né? Lembra dessas calculadoras? Aqui não sei, terror, né? A Juna acho que não conhece, né? Novinha? Eu conheço. Eu fiz edificações, técnica de edificações, usei muito essa calculadora. Conhece, né? Vai brincando, vai brincando. Olha, engana então, hein? E aí era aquela calculadora. E aí, na situação, na época, lá dentro do RH, não tinha ninguém além daquela pessoa que havia se acidentado que usasse bem aquela calculadora, né? E aí eles precisavam de alguém que tivesse essa habilidade. E eu tinha essa facilidade. E aí me convidaram para sair da minha atividade, ainda como estagiária, para sentar lá em recursos humanos. Só durante o mês de março, que inclusive foi esse o mês que estava... O mês de fevereiro, inclusive, é esse o mês que estava previamente calculando o bônus, para eu fazer essa atividade. Aí eu fiz essa atividade e aí... De lá, nunca mais saí, né? E aí fui efetivada no dia 1º de março de 2004, em recursos humanos. Mais uma vez eu falava assim, não, mas não é a área que eu quero. A vida foi te empurrando. A vida assim, ela foi me direcionando para a área que hoje eu sou apaixonada, né? Mas assim, tudo foi assim... Hoje eu falava assim, eu posso dizer que é um acidente? Não sei se é um acidente, eu acho que é realmente o destino, né? E a gente tem que realmente acreditar nele, que ele quer o melhor pra gente. Tem gente que chama destino de Deus, tem gente que chama destino só de destino, tem gente que chama destino de acaso, mas foi assim que aconteceu. Legal. A vida tá igual jogos de fase. Sabe quando você joga o Mario antigo, que tinha uma parede assim, que era assim, se você ficasse parado, uma hora que o mapa do jogo, ele te empurra e fala, continua, filho, parado, você não fica, é verdade. Né? Assim, cara, eu não quero, e o mapa te empurra. Te empurra, é verdade. Aí você começa a pular os tijolinhos de novo. Precisa desses incentivadores da vida. Cara, é muito difícil, a gente conversa com várias pessoas, eu pergunto assim, nunca ninguém falou assim pra uma criança pequena, o que você quer ser quando crescer? Eu quero falar, eu quero trabalhar com remuneração. Você não vai encontrar ninguém que fala esse negócio, né? Não. Mas as coisas vão acontecendo, vão empurrando. Que maneira a tua história, cara. Foi. E se eu contar toda a trajetória, assim, a todos os momentos, independente, porque apesar de eu estar trabalhando na Nestlé há 18 anos, eu posso dizer que eu trabalho em diferentes empresas ao longo desses 18 anos. E é fielmente diferente, porque eu mudei só de cidade 6 vezes, de cidade aqui ao longo ao redor do Brasil, e tive uma oportunidade de morar na Suíça também, por quase 2 anos. E aí, os projetos que foram me consolidando, ele diretamente mesmo, estavam relacionados a temas de remuneração, de benefícios, porque eu tive em projetos de M&A, eu tive em projetos de reestruturação, eu tive em projetos de negociações sindicais. Então, assim, sempre estava ali os números me cercando, ou então decisões relacionadas a salários e benefícios também, tendo que tomar decisão, mesmo em posições como generalista de RH, como HRBP, posições em talent. Então, assim, foi incrível como eu fui me aproximando muito porque eu amo esse tema. E também algo também que eu quero deixar assim, bastante consolidado, porque como eu falei no início, é a segunda vez que eu estou na área, né? Mas como a diretora da área é a primeira. A primeira vez que eu estive na área, eu estive numa posição de especialista, né? E aí eu trabalhava com colegas, né, que, assim, talvez tenha sido um dos meus melhores momentos de vida
de encontrar, assim, sabe, amigos de verdade. Aquelas pessoas que você não vê a hora de chegar no trabalho pra você conversar. A gente brincava muito. Na época não tinha esse negócio de bullying, então a gente cacetava nas brincadeiras, sabe? Então, assim, a gente tem grupo de WhatsApp até hoje, assim, porque muitos deles já não estão mais na Nestlé, né? Já seguiram outras carreiras. Mas, e a minha primeira vinda na área de remuneração foi quando eu tinha acabado de chegar em São Paulo. Então, pessoas que vêm do interior para a cidade de São Paulo, nem sempre é tão fácil assim, né? É uma cidade não muito calorosa, receptível. Eu vim de uma cidade, né? Meus pais já moraram em Minas, enfim, que não tinha portão, sabe? O seu vizinho entra na sua casa, abre a sua geladeira, né? Todo mundo se conhece, assim, a metade da rua é meu padrinho, minha madrinha, sabe? Assim, é uma coisa muito mais próxima. Então, todo mundo conhece pelo nome. Eu não passava final de semana sozinha. Então, aqueles amigos, né? Sempre muito próximo. Daí, quando eu vim para São Paulo, eu não conhecia nem a pessoa que morava na frente do meu apartamento, assim. Eu não conseguia dizer o nome de um vizinho. Então, era muito solitário. Eu ainda não era casada, enfim. E esses colegas, esses amigos, eu posso falar amigos, me acolheram muito. Então, quando o ambiente de trabalho também ajuda, então, eu falava assim, o meu chefe na época, que atualmente é a posição que eu estou hoje, né? E ele continua na Nestlé, numa posição de vice-presidente lá de RH do Peru, ele, assim, deixava um ambiente, assim, super agradável. Então, eu queria estar ali, pelo tema de remuneração, sim. Mas é porque eu queria preservar tudo aquilo que eu estava vivendo, sabe? Então, hoje, eu falo para o meu time, assim, eu não admito trabalhar aqui dentro desta área de Total Rewards e não ter como maior fortaleza o nosso clima organizacional, a nossa maneira de se interagir. Porque foi isso que fez com que eu quisesse ficar e fazer mais. E é isso que eu quero despertar em vocês. Essa vontade de querer ficar e fazer mais. Continuar crescendo, mas é de querer manter esse legado, sabe? Então, por isso que remuneração me ganhou pelo ambiente de trabalho, sabe? Atividade eu adoro, mas assim, de saber que mesmo com decisões tão difíceis, né? Porque a remuneração é considerado os chatos do RH, né? Tudo. Eu sempre falo, a primeira resposta aqui que a gente tem que dar é sempre não. Depois a gente avalia. Mas sempre dá não que dá certo, né? A chance de você acertar no primeiro já é ótimo. Então a gente é treinado assim. Vem falar alguma coisa, não. Aí, se a pessoa continuar conversando, aí a gente pode até continuar a conversa. Mas o não já deu 70% de assertividade na sua resposta. E, Kátia, você mencionou que, né, a primeira vez que você esteve, né, com remuneração foi na posição de especialista. Sim. Você tinha esse perfil na época de liderança de pessoas, ou isso é uma coisa que você desenvolveu com o tempo, uma posição que você foi almejando e daí depois você retomou para essa posição hoje de diretora? Como que funcionou isso? Olha, acho também que isso é muito do estilo das pessoas, mas eu sempre tive a facilidade ou a habilidade de contagiar, sabe? Acho que essa palavra, acho que esse verbo me define, sabe? A Kátia é contagiante, pro bem, hein? Mas é contagiante. Então, e quando eu estive nesta posição pela primeira vez de especialista, né, como lá na área de remuneração, eu já tinha 2 ou 3 projetos multifuncionais. Então, assim, na época, o projeto que eu mais desenvolvi era um projeto chamado Reconhecer Faz Bem, né? Um projeto de reconhecimento. E aí, desenvolvi, assim, tanto um guideline para orientar financeiramente quais são as medidas que poderia utilizar para reconhecer pessoas, né? Então, todos os critérios, a elegibilidade, enfim, os tetos dos valores, os tipos de reconhecimento financeiros e não financeiros. Mas sempre foi projetos feito em várias mãos. Eu gosto muito daquela diretriz que você não precisa sempre fazer surpresa para tudo, sabe? Inovar não significa que você precisa dar a notícia de primeira mão sem envolver os seus clientes, sem envolver stakeholder. Eu prefiro fazer sempre em conjunto. E geralmente com a pessoa que já vai receber a solução. Porque daí você não tem erro, sabe? Sim. Então eu lembro que nesse projeto eram umas 9 ou 10 pessoas, no máximo, de diferentes áreas, construindo em 20 mãos, né? Todo esse guideline de reconhecimento aí vinha desde desses protocolos até capacitação para liderança, e aí começou já a disseminar para as outras áreas, né? Fizemos vídeo, fizemos campanha de comunicação, tudo sobre o tema. E eu não tinha posição de líder, né? Eu não tinha reporte direto, né? Não tinha ninguém caixinha embaixo de mim.
E depois teve um outro projeto que foi também olhar todo o pacote de compensation, né, de remuneração dos estagiários, aprendizes e trainees. Na ocasião, utilizamos métodos de pesquisa, enfim, e também criamos uma matriz, porque a ideia, principalmente para o programa de trainee, que a cada semestre, a cada avaliação, ele tivesse o potencial de receber um aumento salarial. É como se fosse uma revisão salarial a cada 6 meses, né? Só que tem um budget que a gente tem que preservar. Então, fazer essa conta, né? Porque antes o trainee entrava na Nestlé, e aí depois passava-se lá os 2 anos de programa e ele era efetivado, ele era registrado, né, na posição futura e recebia um novo aumento. Então ele ficava esses 2 anos, um salário, e daqui 2 anos tinha um aumento salarial de 1 ano, de revisão salarial, na verdade, de acordo coletivo, e depois o próximo ciclo era a revisão salarial já para ser efetivado uma posição de liderança. E aí, na época, a minha proposta foi, olha, se o programa é de acelerar, a gente também precisa colocar alguns drives ao longo desse processo que a gente vai também mostrando essa cenourinha de acelerar o salário, né? Então, por que não pegamos esse budget e utilizamos eles a cada semestre? Então, seriam 4 aumentos salariais ao longo de 2 anos. Isso é muito mais motivador, quanto mais você faz, mais você ganha. E aí foi construir essa matemática também, foi um dos projetos que liderei, mas também não fiz sozinha, sabe? Então, assim, até meu line manager na época falava assim, não, isso aqui acho que a gente consegue fazer dentro da nossa casinha de remuneração. Eu falo assim, não, eu não faço nada na surpresa. Eu acho que quando você consegue envolver as pessoas e elas já desde o início se sentem parte do processo, na hora que você lança, na hora que você implementa, é natural. Ela é natural que ela aceita. Não vai vir me questionar, por que não foi 10%, por que não foi 5%, por que não foi 20%, por que não é a cada 8 meses, por que é a cada 6 meses, por que não é a cada 3 meses, né? Porque ela entende toda a lógica do que está acontecendo. E então, assim, respondendo a pergunta, acredito eu, que essa é uma das habilidades de contagiar, faz com que facilmente pessoas trabalham comigo, assim, cooperando, sabe? E, assim, eu tenho umas chatices também, sabe? Eu adoro uma planilha, adoro um plano de ação, adoro data de fim, data de começo, adoro uma organização, eu sou um pouco sistemática, eu acho que isso para as empresas também eles veem como uma fortaleza, sabe? Porque eu adoro planejamento. Colocar em ordem, Eu né? adoro. Legal. Ó, então vamos traçando o perfil dela aqui, assim, ó. Ela gosta de desafios, gosta de conhecer restaurantes novos o tempo todo, lugares diferentes, já viveu um monte de lugar. E consegue se organizar. Porque geralmente esse cara sou eu, meio destramelhado, mas é bom de organizar, assim. Eu gosto de organizar as coisas assim, mas eu até contei uma vez aqui, falei assim, como que você planeja as coisas? Eu contei um pouquinho, mas isso é um planejamento, cara, tá ligado? Mas eu falei, putz, mas é diferente dos caras que eu conheço, tipo o João, tá ligado? Que gosta de... Checklist, que gosta de... Que boa, que é fera, não sei nada. Sistemático. Mas é muito legal isso. Você morou 2 anos na Suíça? Fala eu alemão? Morei. Ou era a parte de inglês? Era a parte francesa. Francesa? Isso. Mas não venha falando francês comigo aqui, não, né? Algumas palavras posso... Eu estou estudando francês novamente. Novamente, né? A primeira vez que eu estudo francês, porque quando eu estive na Suíça, eu estive na parte francesa, no Canton de Vaud, né? Que eles falam que é a parte francesa. Bati aqui no microfone. Na cidade de Vevey, é onde fica o escritório global da Nestlé. Só que, assim, Vevey é uma cidade super pequenininha e ela é movida ali pela própria Nestlé. E a Nestlé ali, ela leva muito expatriados. Então, acaba tendo como língua oficial o inglês. Então, falava só inglês no escritório. E fora do escritório, no comércio em geral, né, nas ruas, encontrava muitos portugueses. Muita gente, né, de Portugal lá. E também africanos de cidade, de países de também... Francesa não, português também. Também. Exato. Nossa. Então, assim, fala muito português na cidade. Então, eu tive pouca oportunidade de falar francês. E eu não sei aonde estão suíços, porque eu não achava suíço na cidade. Era só o território. Era só o território. Acho que a gente dominava a cidade, porque assim, dificilmente, até na própria Nestlé, no global, fica muito internacional. Aí tem lá, assim, a Nestlé suíça, né, a fábrica, enfim, com certeza lá vai encontrar mais suíços. Mas assim, ali na parte de Vevey, eu pouco encontrava suíço. Eu encontrava gente de todo canto do mundo, poucos suíços. A origem da Nestlé é suíça? Ah, sim. A Nestlé tem uma história super bonita, né? Ela é suíça, é Henri Nestlé.
E tudo começou há 150 anos atrás, então assim, é um bom tempo. Aqui no Brasil já são 100 anos. E ele tinha como interesse, né, ele tinha uma preocupação na época realmente de erradicar toda a desnutrição infantil. Lá na Suíça, né, na INVV, teve uma situação que as crianças estavam morrendo de falta de nutrição. E ele desenvolveu uma farinha, né, para ajudar a complementar o leite materno, que não estava sendo suficiente na situação. Era o frio, enfim, tudo mais. E essa farinha, que a gente ainda conhece até hoje como a farinha láctea, que foi a grande iniciadora aí de todo esse império que a Nestlé desenvolveu. E além disso, aí ele conheceu, depois de alguns anos, uma outra pessoa que também teve o mesmo propósito, mas ele começou outra pessoa, ele tinha um outro produto também com o mesmo objetivo, mas era de fazer um leite mais condensado, né? Um leite mais fortalecido para ajudar também a acabar a desnutrição. Então eles juntaram-se e aí os dois carros-chefes aí que a gente conhece, aqui no Brasil ainda mais forte que é o nosso leite condensado, né? Foi o que iniciou toda a jornada da Nestlé, há 150 anos. Legal. Então, uma empresa de 150 anos, a gente tem que respeitar um pouquinho, né? Palmas pra esse cara que inventou o leite condensado. Agora Genial. Eu também acho, ele salva minhas sobremesas. Eu falo que quando eu vou pra cozinha, mas não sou as melhores, né? Mas quando eu vejo que a minha receita vai estar errada, a receita de doce, eu taco leite condensado e funciona. Não tem nada que o leite condensado não resolva, do mesmo né? jeito que quando é salgado e vai dar errado, eu taco queijo. Aí tudo resolve também. Exatamente. Nossa, boa ideia. Minha esposa é fã do leite condensado, faz um brigadeirinho assim, que, nossa, eu também. Primeira coisa que eu aprendi a fazer na cozinha foi brigadeiro. Ah, foi? Eu gelo. Na verdade, não, o gelo. Não, mas depois do gelo foi o brigadeiro, cara. Foi o brigadeiro? Nossa, o brigadeiro é bom demais, né? Uma delícia, viu? Eu confesso que chocolates é a minha salvação, não é minha perdição, não, é a minha salvação. Me salva de muitos apuros, sabe? Principalmente quando chega aquele momento do estresse, aquele momento da ansiedade, né? Quem não passou, um chocolatezinho Tá ali, num ó. lugar ótimo, então, né? Sim. Muito auspicioso. Eu estou numa empresa de saúde, porque eu falo que quem salva a minha saúde. E você gosta de chocolate, tipo aquele chocolate ao leite ou 50%, 70%? Meio aquele amargo. Eu gosto de chocolate. Chocolate. O que vier, vier. Exatamente. Assim, tem alguns preferidos, mas eu não nego, não, sabe? Seja 70, seja 50, seja diet, seja com amendoim, assim, é chocolate. Assim, primeiro que eu tenho um carinho muito grande por essa categoria, porque lá na Nestlé são várias unidades de negócio, né? Então tem a turma do leite, tem a turma do culinários, tem a turma dos cafés, né? E eu comecei numa fábrica de chocolates. E ao longo desses 18 anos, por 10 anos, eu sempre estive envolvida com unidade de negócio de chocolates. Então, eu estive em Vila Velha, lá na Garoto, no Espírito Santo. Hoje, como o HRBP também, fazendo paralelo com a posição de Total Rewards, eu atendo a BU de chocolates e biscoitos. Então, assim, a gente tem uma certa competiçãozinha lá dentro, sabe? Pessoal do leite, pessoal do chocolate. Então, eu sou a turma do chocolate. E no final das contas, junta todo mundo, né, cara? Porque você fala assim, cara, um precisa do outro pra fazer um negócio... Não, com certeza, mas é aquela competição saudável, né? Porque eu acho que, a partir também, acho que do momento em que você cria aquele ambiente onde você vê o outro fazendo um melhor, né? Tendo novas ideias, e você fala assim, putz, se ele fez, eu também posso fazer. E você quer fazer mais, você quer fazer melhor. Então, acho que esse é um pouco desse sentimento. E aí e chocolates, ela tem um significado muito grande, né? Pra Nestlé. Assim... É lei. Eu falo que eu trabalho na Nestlé, as pessoas me perguntam, você come muito chocolates? Ninguém me pergunta, você bebe muito leite? Você toma muito café? Né? Eu lembro que quando eu anunciei na minha casa que eu trabalhava na Nestlé, né? Que eu comecei na Nestlé lá, aos 18 anos, naquela era, na surpresa, né? A primeira coisa que meu pai falou assim, vai ter chocolate todo dia? Então você vai trazer chocolate, né? E começava, e até hoje ele fica me cobrando, e aí, você vai trazer chocolate? Tem chocolate? Às vezes eu levo chocolate, enfim... E o meu irmão trabalha na Embraer, né? E teve um dia que eu tava tão irritada que eu não aguentava mais o povo. Eu falei assim, o dia que o Cleito trouxer um avião pra dentro dessa casa, eu volto a trazer chocolate, porque eu não aguento. Aí chega ele, pois não, abre a pochetinha, arranca o aviãozinho da Embraer pra Tony. Exato. Legal. Que legal. Agora, me diga, o que você tem em cima da mesa? Mulheres que transformam. Mostra aqui, deixa eu aí, Deixa eu mostrar aqui, ó. Olha. Corta aqui, ó.
esse livro aqui, ó. Você viu? Mulheres que Transformam. Se você não tiver no Spotify agora, conecta no YouTube lá que você vai ver a Kátia. Você vai ver esse livro maneiro aqui. Conte pra gente sobre ele. Olha, eu tenho que agradecer a Nestlé também por isso, viu? E por que eu falo sobre a Nestlé, né? Assim, quando você falou, a gente não vai falar de trabalho, mas eu tenho uma paixão muito grande pelo meu trabalho, sabe? Eu tenho um carinho muito grande que eu não vejo meu trabalho como trabalho, eu vejo meu trabalho como lazer, sabe? Eu me divirto fazendo eu preciso ser recompensada financeiramente por ele, porque a gente vive no país capitalista e ainda eu dependo das finanças, mas é o tipo de atividade que eu faria sem remuneração, sabe? E eu acho que quando você também descobre isso, fala assim, o que você faria sem ninguém pagar nada por isso? Acho que daí você descobriu realmente o significado do seu trabalho, aquele propósito. Mas aí, o que aconteceu? Essa pandemia faz muita gente se encontrou nessa pandemia, né? Ou se perdeu. Tem gente que até agora está procurando. Né? Mas, assim, o que aconteceu nesses últimos 3 anos para mim, né? Por estar envolvida no temas de saúde e qualidade de vida, então, assim, as atividades, as demandas para essa área cresceu demais dentro da organização. Por vários motivos. Assim, primeiro, é que quando a gente descobre o Covid, né, a pandemia, a gente não sabia o que não estava por vir. Então, todo mundo morrendo de medo. Medo de sair de casa, minha saúde, gente morrendo, aquelas coisas todas. Eu estou numa indústria de produtos essenciais. Então, a operação não parou. Então, assim, a gente não teve a opção, né, pelo menos dentro daquele contexto, de ficar dentro de casa. Não funcionava aquele discurso, não venha trabalhar, não venha para o escritório, não, porque nós somos uma empresa de alimentos, né? Então, o nosso discurso era, venha para cá, que aqui é um ambiente seguro, né? Porque a gente precisava da produção funcionando, da indústria funcionando, dos nossos merchandising, né? Do pessoal colocando o produto na gôndola. Teve no início, o pessoal achou que estava entrando na escassez geral, não sei. Começou a comprar tudo, né? Aquele monte de gente comprando papel higiênico. Lembra dessas cenas? Papel higiênico, arroz, né? Então, aquela loucura. E as crianças dentro de casa. A criança dentro de casa consome mais produtos indulgentes, como o da Nestlé, né? Então, chocolates, biscoito, estourando, leite, ansiedade, né? Então, enfim. E aí, assim, eu na linha de frente com esses programas de qualidade de vida, ali a gente percebeu que não era simplesmente programas, era realmente uma maneira de apoiar as pessoas. As pessoas viam nos nossos programas, nos nossos projetos, a oportunidade de se manter vivas. E por quê? O que a gente estava entregando? A gente estava entregando soluções de saúde. A gente entregou telemedicina, a gente entregou telenutri, né? Entregou psicoterapeutas, a gente entregava atividade física dentro de casa, a gente entregou kit imunidade, a gente entregava máscara, álcool em gel, enfim, todas essas questões de saúde, orientação, médicos para orientar. Então, assim, a gente estava entregando programas que as pessoas olhavam e falavam assim, gente, isso aqui salva a minha vida, né? E, além disso, a Nestlé adotou uma postura que, assim, algo que eu também super reconheço pela liderança, que fosse, olha, a gente vai tratar pessoa por pessoa. Então, para vocês terem uma ideia, para cada pessoa que era contaminada pelo vírus, nós colocamos um suporte de ligação direta para aquela pessoa e ficávamos monitorando ela todos os dias até o fim da quarentena. Então, todo dia ela recebia uma ligação de uma pessoa da área de saúde. Como é que você está? Como é que você está sentindo? Você está precisando de apoio médico? Os hospitais cheios, né? Então, essas pessoas orientavam em qual hospital tinha que ir. Então, assim, era caso a caso. Então, a gente não fez isso de maneira muito generalizada. A gente não falava assim, olha, agora tem um programa para vocês. É sempre assim, ó, você, Juliana, que está passando por essa situação, eu conheço você, conheço a família. Então, assim, só que os números foram aumentando, né? A gente precisava de muita gente dando apoio. Então, a gente começou a mobilizar dentro da Nestlé pessoas de outra área, como quase um people match. Isso que eu ia falar agora. Para ajudar no suporte de caso a caso. Teve até um programa, né, uma das iniciativas que a gente lançou quando a gente falou, não, a gente precisa de mais mão de obra aqui, porque a gente percebeu que quando, isso não nós, né, os cientistas, os médicos começaram a falar muito disso, quando você está, não só para o Covid, mas para qualquer outra doença, com o seu sistema imunológico fortalecido, e os alimentos têm grande responsabilidade nisso, né, porque você é aquilo que você consome,
você tem mais chance de combater qualquer doença, inclusive o Covid, né? Então, se você tem uma alimentação equilibrada, e não estou falando de dieta de reduzir peso aqui, né? A gente está falando realmente de vitaminas, né, do ferro, enfim, de tudo que compõe uma boa alimentação, aquilo que o seu organismo precisa, porque quanto mais velho você fica, você vai perdendo também vários elementos aí importantes para se manter saudável. E aí, assim, ouvindo aquilo, gente, a gente está na maior empresa de alimentos do mundo. Como é que a gente vai usar o alimento a nosso favor? E dentro dessa empresa deve ter muitos nutricionistas, né, profissionais de nutrição, seja homens e mulheres. Então, a gente mobilizou, a gente começou a convidar todos os nutricionistas e descobrimos nutricionistas em várias áreas bem interessantes da Nestlé, desde a área do jurídico, nutricionista trabalhando lá, nutricionista trabalhando na fabricação, nutricionista trabalhando como representante de vendas, nutricionista trabalhando dentro da área de realmente de laboratório de nutrição, enfim. A gente percebeu que nós tínhamos mais de 300 profissionais com formação de nutrição trabalhando na Nestlé, não necessariamente como nutricionista, mas em outras atividades. E a gente convidou esse exército para começar a uma frente de atendimento de todas as nossas pessoas que quisessem receber uma dieta saudável. Então, a gente investiu na capacitação de novo desses profissionais de nutrição, porque muitos deles ficaram fora da profissão por algum tempo. Então, a gente contratou uma empresa, fizemos parceria com o Einstein, com o Conselho Regional de Nutrição, para dar aquele banho de loja de novo, né, para resgatar alguns conceitos, e depois colocamos essas pessoas na linha de frente de atendimento. Mas assim, não parou só atendendo nossos colaboradores, a gente começou a atender os familiares também. Assim, 2 meses, 9.000 pessoas já tinham sido atendidas buscando orientação nutricional, sabe? Então, assim, esse tipo de iniciativa que eu comecei a perceber, assim, a gente olha o poder que nós temos de mobilizar pessoas, de ajudar pessoas. Às vezes a gente acha que a gente só consegue transformar a vida de pessoas quando estamos envolvidos em trabalho voluntário. A gente precisa realmente despender muito tempo para fazer realmente alguma coisa diferente acontecer. Ou eu preciso ter muito dinheiro para conseguir fazer uma doação legal. E não, gente, assim, muitas vezes, na verdade, acho que todas as vezes, se você coloca na sua cabeça que você quer transformar, que você quer apoiar, que você quer ajudar o outro, você faz isso em qualquer lugar, em qualquer posição. E aí essas histórias foram colecionando, né? Então teve várias histórias que foram ao longo desses 2 anos impactando a minha vida. Uma vez foi o nosso segundo ou terceiro caso de Covid na Nestlé. E a gente estava aprendendo com os protocolos, né? Eu comecei a escrever muito protocolo. Vocês perderam alguém lá na Nestlé? Infelizmente, nós tivemos, sim, 10 pessoas ao longo dessa trajetória que não conseguiram superar o vírus, né? E eu falo assim, não gosto de mencionar se é muito ou é pouco, porque uma vida é muito, né? Mas, e aí o que aconteceu? Uma das nossas histórias que impactou muito para mim é que a gente construiu muito protocolo. Eu mesmo fui uma que escrevi muitos protocolos. Eu quase me formei em medicina nesses últimos... Mais 2 anos desse áudio de pandemia, eu me formo em medicina. Mais 2 anos em uma temporada de Grey's Anatomy, você já tá... Pronto, né? Especialista. Tô especialista, já faço cirurgia. E aí, a gente estava lá aprendendo, né? Então, aquelas orientações básicas. Contaminou, né? Pegou o vírus, enfim. Então, o que é para falar? Isola, né? Se mantém isolado, de máscara, fica num quarto separado, não era isso? As pessoas usam... Aquele quarto, aquele banheiro fica... Só para aquela pessoa, né? Essas eram as orientações, né? E aí, teve um caso que eu liguei para um colaborador nosso, né? Que ele tinha tido caso confirmado. E eu mesmo que quis fazer a ligação, porque eu queria entender como é que estava funcionando, enfim... E aí eu fui nesse protocolo, né? Olha, como é que você tá? Tudo bem? Tá, né? Tudo acolhendo, né? Me sentindo que eu estava fazendo toda a orientação correta, né? De uma maneira bem respeitosa, enfim. Aí eu falei assim, não, então agora, né, que você tá com vírus, né? Tá contaminado com o vírus, eu peço para você, então, se mantenha isolado, né? Proteja a sua família, né? Você também tem que manter a sua família distante, então não compartilhe garfos, copos, não compartilhe o mesmo banheiro. Essa foi a orientação. Aí ele falou assim, dona Kátia, né? Eu moro aqui no Nordeste, no Piauí. A minha casa, ela tem 23 metros quadrados. E tem 9 pessoas morando aqui dentro. Eu não tenho um banheiro reservado. Eu não tenho nem um quarto só para mim, né? Eu não tenho nem um quarto e uma cozinha separado, né? O que eu faço? Aí eu falei assim, gente, essa é a realidade do Brasil.
né? Que mundo que eu que estou vivendo, né? Assim, na hora eu não sabia o que responder. Assim, na hora, assim, a lágrima desce. Assim, você não consegue, né? E eu falei assim, olha, você vai fazer, então, o seu melhor. Porque também uma coisa que algumas empresas, na época, eu vi que eu comecei a pesquisar muito, a gente de remuneração vive com o olho no mercado, né? Aí eu vi empresas falando, olha, a gente colocou os nossos colaboradores em hotéis, né? Reservamos espaços exclusivos. Falei assim, olha, mas é sustentável? A gente não sabe quanto que vai durar, até quando dura uma pandemia. A gente aqui, pelo menos na Nestlé, estamos falando de quase 20 mil pessoas, né? E, assim, a gente também não podemos ser leviano para não entender os impactos que tem isso de custo. Então, a gente vai ter que tomar uma solução sustentável, porque eu não sei se essa pandemia é um mês, um ano ou a vida toda, né? Então, a gente vai ter que... E aí, foi quando eu falei para ele, assim, ó, você vai fazer o seu melhor. E o que você pode fazer como seu melhor? E ele falou assim, ó, o meu melhor, eu posso ficar de máscara o tempo todo, eu posso, porque a Nestlé me deu muitas máscaras, então a gente pode ficar de máscara o tempo todo. Eu posso não tocar nas pessoas, eu posso, como é que fala? Usar bastante álcool em gel. Então, isso eu posso, né? E eu posso ficar no quintal muitas vezes, porque lá no meu quintal eu tenho um cantinho, eu tenho uma hortinha, então ali eu posso ficar bastante tempo. Eu falei, então esse é o seu melhor, então é isso que você vai fazer. Então, eu acho que histórias dessas foram acontecendo a todo momento. Então, e aí, depois essa pessoa, né, passou a quarentena, na época ainda era quarentena de 14 dias. No final, assim, graças a Deus ele superou, ele conseguiu voltar ao trabalho. E eu lembro que ele me mandou uma mensagem dizendo que a partir daquele dia ele entendeu que ele podia fazer o melhor dele o tempo todo, né, para ajudar o outro. E me agradecia por ter feito essa reflexão, porque antes de eu ligar, ele achava que estava perdido. Eu tô com vírus, agora eu vou contaminar minha família toda, eu tenho minha avó vai morrer. E ele falou assim, não, eu posso fazer o meu melhor para ajudar as pessoas. Então, acho que histórias assim, eu falei assim, gente, eu tenho que registrar. Mas não foi o livro que eu comecei a registrar, eu comecei a escrever nas redes sociais, escrever alguns artigos, mas comecei a escrever em 2021 alguns artigos, e aí pelos artigos que eu fui convidada a participar desse livro. E quando eu fui convidada, eu achei que eu não ia ter uma boa história para contar, sabe? E na hora que falou assim, não, a história que você tem que contar é uma história que você transformou a vida de alguém, né? Que é mulheres que transformam qualquer coisa, não precisa ser vida, qualquer coisa. E eu falei assim, gente, eu tenho um monte de história de vidas, né, que eu pude transformar. E aí foi nessa linha que eu coloquei no livro. E qual você colocou aí? Várias. Vai ver. Que eu compro o livro e leio. Legal. Mas muito, eu posso assim, dar um spoiler, que grande parte das histórias que eu selecionei nesse momento foram desses últimos 3 anos, histórias mais recentes. Teve algumas situações, assim, eu faço muito paralelo do que eu venho vivendo, né, do que aconteceu ao longo dos anos, que também eu só percebi que eram histórias que transformaram vida quando eu escrevi, que eu acho que é algo que a gente também tem que começar a fazer mais, a famosa pausa, sabe? A gente coloca a nossa vida no automático e a gente termina o dia, termina a vida, às vezes sem entender exatamente qual era o nosso papel neste mundo. Eu li o seu artigo que você fala sobre a pausa, inclusive, muito bom. Então, exatamente. Então, quando você realmente faz a pausa, você começa a ver que coisas que você fez, ou faz, ou pode fazer, elas realmente impactam a vida do outro de maneiras que você nem imagina. E aí, quando você realmente toma essa consciência, você pode ou parar de fazer, né, se é algo que não vai bem, ou fazer melhor. Então, esse tipo de situação que aconteceu na minha vida, da oportunidade de escrever o livro, para mim foi uma grande pausa que eu fiz na minha vida. E aí, quando eu vou descrevendo a minha história, que eu achei que eu tinha feito grandes transformações só na pandemia, eu falava assim, nossa, mas isso aqui que eu tô falando aqui, agora, eu já fiz há 20 anos atrás. Quando eu era na adolescência, eu teve uma situação que realmente marcou uma vida de alguém. E eu falei assim, gente, eu já fiz muita coisa bacana, né? E eu só tô esquecendo de registrar ou de valorizar. Então, eu convido a todos a escreverem um livro. Mas quando a gente fala livro, não precisa ser esse livro publicado. A nossa vida é uma página em branco. E todos os dias a gente escreve um pouquinho nela. Exatamente, um diário, né? Por isso que falam que esse hábito é muito legal para você refletir sobre as suas ações e tudo mais. Legal. Que maneiro. Foi. Então, deixa eu perguntar, e por que só mulheres no livro?
Uau, a gente está num momento de empoderamento feminino importante, né? E eu ainda tenho eu falo assim, que duas características que eu não posso esquecer, porque é algo que eu também esquecia por muito tempo. Eu também vou contar essa história. Já que eu posso contar toda a história, você falou, né? Fica à vontade. Para quem não está me vendo, mas é bom dizer que eu sou uma mulher e negra, né? E a gente tem que lembrar disso a todo momento, e por muitos anos eu esqueci disso, o quanto que essa classe, né, o quanto que esse gênero, o quanto que essa raça, ela foi ou menosprezada ou esquecida, e todas as dificuldades que foram colocadas para que pessoas como eu e como outras mulheres pudessem ter o acesso que eu tenho hoje, né? Então, assim, o objetivo deste livro é realmente ressaltar história de mulheres que elas conseguiram, de um jeito ou de outro, chegar aonde chegaram. Porque se a gente for muito leviano, achar que foi simples, não foi simples, né? E por que eu falo que por muitos anos eu esqueci? Eu falo que eu só entendi que eu tinha cor de pele trabalhando na Nestlé. Falar isso, as pessoas devem achar, nossa, acho que ela sofreu um racismo lá, né? Não, pelo contrário. Na verdade, eu falo que eu aprendi isso porque nos últimos 2 anos, também todo esse fato que aconteceu na sociedade, mais evidente nesses últimos 2 anos com a morte do George Floyd lá nos Estados Unidos. Depois teve as outras situações de racismo aqui no Brasil, enfim, que ganharam evidência, porque racismo a todo minuto, né? Existe a todo minuto. Então, as empresas, elas também perceberam que este era um tema que, se elas não cuidassem, assim como agora está o tema do ESG, né, de toda a parte de governance, de social, de environment, elas, com certeza, certamente, elas seriam banidas da sociedade. Olha, só para ter uma ideia, a minha filha, Catarina, uma criança negra, né? Pai e mãe negros, ela nasceu negra, né? Era o que era para sair, né? E ela, assim, ela tem o privilégio de estudar numa escola particular, né? Isso é um privilégio. E quando ela entrou na escola, né, eu escolhi a escola por alguns elementos, mas um dos elementos que mais me chamou a atenção, assim, eu queria uma grade curricular boa, né? Mas 5 aninhos ainda não exige muito da grade curricular, você quer mais desenvolvimento social, enfim, tudo mais. E eu queria também praticidade, então eu queria uma escola próxima de casa, eu olhei, né, a segurança da escola, foi esses critérios. Enfim, coloquei ela na escola. Aí, Catarina tem só 5 aninhos, lembre disso, né? Passou-se um mês, acho que não deu nem um mês, a Catarina na escola, ela chegou em casa e falou assim pra mim assim, mamãe, sabia que lá na minha escolinha, né, não tem ninguém pretinho como eu? Não tem nenhum professor pretinho como eu? Só pode ser professor gente branquinha. Nossa. Aí eu falei assim, nossa, gente, não é possível, né? Eu falei assim, não, filha, todo mundo pode ser professor. Pode ser branco, pode ser amarelo, pode ser azul, pode ser todo mundo. Aí ela falou assim, não, mamãe, só pode ser branquinho os professores, né? E aí aquilo mexeu muito comigo, né? Eu falei assim, nossa, é a referência que ela tá tendo, né? E aí eu fui na escola, né? Conversei com a coordenação, falei assim, eu falhei, porque realmente quando eu escolhi essa escola, eu não me atentei a perguntar para vocês quantos professores na área na área educacional aqui de vocês são negros, quantos coordenadores são negros, né? Aí a diretora falou, infelizmente nenhum, né? Aí eu falei assim, onde estão os negros na escola? Ou não tem negros? Aí ela falou, não temos. Eu falei, aonde? Então me responda onde eles estão. E ela, com muita vergonha, assim, muito embaraçada. Dava pra perceber que ela estava embaraçada. Eles estão na cozinha, eles estão na limpeza, eles estão na segurança. Ela tem referência, mas essa é a referência dela. Eu super valorizo qualquer profissão. Eu sou como uma profissional de remuneração de recursos humanos e toda profissão tem seu valor. Mas também não podemos ignorar que temos profissão da base e profissões da elite, né? E a portaria, e a cozinha, e a faxina, infelizmente, são posições da base. Então, essa era a referência da minha filha, né? E eu falei para a diretora, eu falei assim, olha, eu quero dar uma chance para você, né? Eu quero dar uma chance de você reverter essa história, porque eu preciso dar para minha filha as melhores referências. Então, se você tiver um acordo comigo que em pouquíssimo tempo eu vou conseguir dar uma referência para minha filha de negros em posições
maiores nessa escola, eu continuo com vocês. Senão eu vou ser obrigada a escolher uma escola que possa não dar só o ensino de aula de português e matemática, mas aula de vida. Porque eu preciso formar minha filha para uma vida melhor. E ela falou para mim assim, ela pegou minha mão e falou assim, você tem o meu compromisso. Eu vou fazer isso o mais rápido possível. E eles fizeram, sabe? E hoje na escola, né, ela tem da coordenação professores negros, né? E a gente fala sobre isso até hoje na escola. A Catarina está um pouco mais de um ano na escola lá com eles. Então, eu vejo que se as empresas não tomarem atitudes de realmente refletir dentro delas o que reflete a sociedade, elas não vão sobreviver. Porque assim como Catarina me desafiou e eu desafiei a escola, esse é o novo consumidor, né? Essa é a nova exigência. É o consumidor consciente. E eu acredito muito nisso, na consciência. Por isso que eu vejo que ainda existe neste país muita resistência para dar a melhor educação, porque só aconteceu isso com a Catarina porque ela está inserida num ambiente que ela tem acesso às informações, né? Então, a Catarina vê aí na internet, ela vê aí pessoas falando sobre o tema. Se ela não tivesse esse acesso, ou se tivesse em ambientes alienados, a gente ainda continua numa situação alienada. Então, eu acredito muito na educação, eu acredito muito no consumidor consciente e eu acredito que se as empresas não fazem isso acontecer, elas vão ser extintas. E é por este motivo e por outros que empresas como a minha, com todos esses movimentos que estão acontecendo, ela acordou para isso e ela tem realmente promovido ações de diversidade. Então, voltando a quando eu descobri que eu era negra dentro da Nestlé, porque enquanto a Nestlé não falava muito disso dentro do escritório, dentro das unidades, eu ainda não tinha tido essas referências, porque eu vim de uma família, meu pai e minha mãe, eles preferiram me colocar numa bolha. O que é colocar numa bolha? Eles preferiram nunca falar de racismo dentro de casa. Então, eles não falavam. Assim, eu não tinha visão do que podia estar acontecendo na sociedade. Eu vivia alienada e meu pai preferiu dizer que nós todos somos iguais ao ponto de que não tem nada nesse mundo que nos barre. Que foi uma estratégia boa, porque eu segui a minha vida até onde eu estou sem me preocupar se alguém estava me ofendendo, sem me preocupar se aquela situação era uma situação racista, se aquilo poderia me deixar, enfim, cabisbaixa. E, assim, eu fui passando por cima de tudo isso, sabe? Eu não tinha noção de que eu passei ao longo dessa vida por várias situações constrangedoras, que hoje eu vi que é constrangedora, mas até então eu não tinha visto. Aí, quando começou a falar desse tema dentro da empresa, que eu comecei a falar, uau, isso aconteceu comigo aqui, isso aconteceu comigo aqui, nossa, eu também tive isso aqui. Mas por que eu não percebia? Porque eu estava na minha bolha, né? Cada um tem a estratégia. Eu não critico meus pais por causa disso, porque talvez se eu tivesse tido tanta visibilidade do que estava acontecendo, eu não sei se eu seria tão forte. Para ter maturidade para lidar. Para ter maturidade para lidar e para chegar onde cheguei do jeito que cheguei. Porque eu conheço muitos, porque eu também me questionava. Meu marido também tem uma reflexão muito boa. Quando eu conheci meu marido já era mais militante, meu marido já tinha mais essa visão. A gente ia em alguns restaurantes, né? E ele falava assim pra mim assim, quantos negros tem aqui no restaurante? Eu olhava assim, nós dois. Não tá bom, né? Ele falava assim, não, Kátia, precisava ter metade do restaurante negro, porque o país, 56% da população é negra. Mas isso já depois que eu já estava casada já e tudo mais. Mas o que eu quero dizer com isso? Então, talvez... E eu me perguntava, por que os negros não chegaram? E aí, talvez, é porque eles estavam vendo tudo que estava acontecendo. E, gente, falar que é fácil você chegar no topo, tendo pessoas jogando pedra o tempo todo, tem hora que cansa. E muita gente desiste desse caminho, né? Então, eu falo assim, nem vou tentar, nem vou para esse restaurante porque não tem lugar para mim, nem vou entrar nessa escola porque eu não sou aceita. Para que as pessoas desistem? Então, eu não culpo também as pessoas que não conseguiram por causa de toda a resistência que tiveram que sofrer. Mas eu convido aqui nesse canal para não desistirem nunca, porque é uma oportunidade, não sei se é única, mas pelo menos ímpar que a gente está tendo aqui no Brasil, de realmente alavancar toda a sociedade e respeitar todas as raças, os gêneros e toda Outra opção aí. Por todas as opções, por todos os grupos que até então falavam que eram minorias, e não são minorias, porque são maiorias, na verdade são minorias em alguns postos. E eu acho que a gente tem aí uma grande chance de chegar no equilíbrio. Porque eu não acho que é só para negros. É para todos,
né? São para todos, na verdade, né? Então, eu acho que a gente está buscando uma sociedade mais equilibrada e justa. Uau. Falei demais. Não, foi uma bela reflexão. Eu estava aqui perdido nos pensamentos. Sabe que o Gregory Robinson, que a gente viu, é um homem negro. Que ele... E uma das coisas que quando ele volta pra NASA, ele quer trabalhar exatamente, porque a NASA tem pouquíssimos líderes negros, e ele falou assim, cara, eu vou fazer um puta projeto que a galera vai ver, entendeu? Porque tem que ter mais pessoas, então é pra se acordar, sabe? É pra inspirar, exato. Eu nesse evento que eu fui agora da World Work lá nos Estados Unidos, eu pensei muito nisso. Porque onde foi o evento? Em Atlanta, na Geórgia, que é uma região extremamente... Cara, e dá pra ver muito bem... O americano não resolveu muito bem esse assunto. Não, né? A gente tá... Assim, na década de 60 ainda estávamos falando de segregação, né? Ainda tínhamos toda a luta ali de Luther King, né? De realmente querendo fazer as coisas acontecer. Gente, década de 60... tá aí, né? Meu pai nasceu em 56, né? Sim. Então, assim, a gente viveu isso. Então, a gente não pode fechar os olhos. Então, tá muito presente. Eu acho que a diferença, porque o que acontece nos Estados Unidos, né? Os negros não são na maioria, né? Então, assim, a população ainda é uma população mais branca, né? Da raça branca, né? Então, só que eles são muito mais, pelo menos pelos exemplos que a gente vê, muito mais ativos, né? Porque eu acho que também tiveram tanto essa questão do sofrimento, né? De tudo que passaram. Então, se uniram ao ponto de que não deixam essa marcha, essa chama apagar. Eu acho que aqui no Brasil, eu sou muito desse estilo de manifestações não violentas, sou mais do estilo Martin Luther King, né? De realmente é possível você mobilizar as pessoas pela consciência, né? Pela conversa, pelo diálogo, mas eu ainda sinto falta de realmente desta união, de realmente as pessoas se conhecerem, de que elas precisam ser protagonistas das suas histórias, se unirem e realmente marcharem para conseguir seguir adiante. Então, eu ainda vejo muitas falas do conformismo, dizendo, não é pra mim, eu sou assim, né? Tipo, meio Gabriela, sabe? Então, eu ainda me incomodo, eu gostaria, e é algo que eu tenho como objetivo de vida, fazer através da minha leitura, através das minhas escritas, do meu livro, das oportunidades, dos palcos de falas que eu tenho oportunidade, de convidar as pessoas de realmente não desistirem, de realmente elas continuarem, independente da estratégia, igual a estratégia que foi adotada na minha vida, de falar, olha, não quero olhar para o que está acontecendo e vou seguir adiante e vou conquistar o meu lugar, que é uma maneira, ou então uma questão de que você reconhece, faz atitudes antirracistas, que isso é importante também, e segue adiante. Mas ambas estratégias, o final delas é para seguir adiante. E esse tipo de atitude, esse tipo de ação que eu acredito e que faz muita conexão com pessoas que querem transformar. Não foi a história que eu contei no Mulheres que Transformam, mas por isso que eu já consigo deslumbrar uma mulher que transforma versão 2, que tem mais histórias aí para contar. O Cortella tem uma pergunta que ele diz assim, se você não existisse, que falta faria? E eu adoro esse pensamento, essa reflexão. Agora eu tô olhando pra você aqui, vou dizer, você teria feito muita falta não te conhecer e você não vir contar essa história aqui, viu? Com certeza. E mais do que essa história contada, a quantia de vida você tem transformado. O episódio anterior ao seu... E você sabe que a gente tá num... É Dark que viaja no tempo, assim, né? Estamos gravando agora, eu não sei quando será, mas o episódio anterior ao seu, que vai ser o da Valesca, é o episódio que você pode ouvir, mas ele não está publicado. Você entendeu essa loucura do tempo? Sim. Mas a gente falou sobre isso, porque você disse o seguinte, cara, é muito difícil quando alguém te dá porrada pra caramba e você fala, vou continuar? Eu tava vendo fazendo testes com crianças, e você pega as crianças, elas estão brincando. A partir do momento que ela vê uma gritaria, alguma coisa assim que eleva o estresse, ela entra numa situação de defesa e ela para. Sim. Por que as crianças não se desenvolvem bem em determinadas... Quando é muito pequeno, quando está em situação de muito estresse? Por conta disso. Então ela não consegue se entregar, ela não consegue viver. E aí, olha para isso que você está dizendo, é a mesma coisa. Por que o assunto tem que ser trabalhado? Nesse evento que eu fui nos Estados Unidos, nessa região, quando eu estava dentro do evento, eu olhava e falava assim, quantas pessoas negras tem aqui? Você fez essa reflexão? Muitas vezes. Sabe por quê? Porque eu gosto daquela região. Eu já fui várias vezes. Eu vou sempre pro Museu do Martin Luther. Passo um maior tempo. Trouxe um monte de coisa pro meu moleque. Bacana. Ele já foi pra lá também. Então eu falava assim, cara... Eles tem alguns limpando aqui o evento. Mas cadê? Eu conheci um cara da Mercer, que era um cara negro que tava lá. Mas eu falei...
mais, precisa de mais, porque são 1.800 pessoas, cara. Imagina, né? E aí eu falei assim, não, essa parada não tá certa. Então eu sempre, todo lugar que eu fui muito para cidades do interior, eu conversava muito sobre isso. Todo mundo chegava e falava assim, cara, como que é isso? Me fala, o que você pensa do tema? Por que essa coisa é tão diferente? Por que nem todo mundo tem as mesmas chances? Exato. Então, mas assim, a reflexão é super importante e que bom que você tá nesse estágio. Mas a gente vai precisar mais do que reflexão. Sim, né? Ação, cara. Ação, exato. Então, assim, acho que a partir de agora que a gente ganha essa consciência, né? A gente realmente começa a entender. A próxima pergunta é, mas o que eu estou fazendo com isso, né? O que tipo de ação que eu estou tomando? E aí, pessoas também acabam se limitando porque acham que a ação precisa ser uma ação de alto impacto, uma ação grande, precisa mobilizar muitas pessoas. Nossa, eu preciso ir fazer palestra não sei para quantas mil pessoas, eu preciso ir lá na favela investir não sei quantos R$1.000 para tirar negros de dentro fazer ou ajudar no equilíbrio social. Então, assim, a gente começa a pensar em coisas tão grandes e é tão difíceis, e aí a gente não faz nada, né? E aí a chance de vir um outro assunto e usar parte da sua mente para isso e te desviar é grande. É porque, assim, infelizmente, a gente tem facilidade de perder o foco, né? E a gente está numa sociedade que eu super valorizo, né? Todo o poder que a mídia tem, né? De toda a expansão que a comunicação tem. Mas ela acaba realmente ela começa a te alienar, te conduzir para onde ela quer que você coloque energia. Então, por exemplo, agora, com certeza, as eleições vão ficar muito mais importantes, já estão mais importantes do que a guerra que ainda continua na Rússia. A guerra ainda não parou, né? Mas a gente já não ouve. Só surge um problema maior, Exato. Né? Ou então a gente tem um problema maior ou um problema do mesmo tamanho, né? O tema do racismo, ele ainda não foi resolvido, né? Só que a gente já não ouve tanto falar, pelo menos na mídia, enfim, de vez em quando aparece um caso ali, um caso aqui, né? Mas então, por isso que eu falo, só que se cada indivíduo, e eu falo um pouco disso no meu livro, que você não precisa fazer coisas muito grandes para transformar vidas. Você pode começar transformando uma vida, pessoa a pessoa. Então, poxa, eu tô com essa reflexão, eu vejo ali, vou num evento e só vejo uma pessoa, não vejo poucos negros, e o que eu faço com isso? Talvez você volte para sua casa, você tem alguém que você possa mobilizar? Você tem um filho, né? Como aconteceu comigo, na escola dos seus filhos, quantos negros estudam com ele? Na sua família, na sua vida, quantos negros você se relaciona? Quando você faz um churrasco, quantas pessoas negras estão ali do seu lado conversando com você, né? Exatamente. Quando você vai fazer uma escolha de um comércio, por exemplo, eu vou numa padaria, eu vou numa lojinha, eu sei quem é o dono daquela loja, que cor que é aquela pessoa daquela loja, eu escolho comprar naquele comércio, né? Então, assim, são atitudes tão pequenas que vão transformando vidas. E a partir do momento que você começa pessoa a pessoa, se cada um pensar numa vida a transformar, rapidamente o mundo todo vai ser transformado, né? Com certeza. Sim. Tem uma frase que eu até puxei aqui, Marta Gabriel, é isso, né? Ela disse, se você não pode fazer... Deixa eu ver aqui, se eu não estou falando besteira. Se você não pode fazer grandes coisas, faça pequenas coisas de forma grandiosa. Napoleon Hill, é ele que fala sobre... É um economista, né? Uma pessoa que fala de investimento, né? Acho que ele escreveu um livro agora que tá em alta pra caramba, super, né? A Lei do Triunfo, não é dele? Vamos ver aqui, ó. Já que tá todo mundo, isso aqui também é que é um outro assunto que eu tô me aprofundando, é falar de investimentos. Mais esperto que o diabo, é isso? Mais esperto que o diabo. Mas a Lei do Triunfo quem dele pensa também enriquece, não. Deixa eu ver. A Lei do Triunfo, ele mesmo. Viu? Essa, exato. Pode crer. Cara, muito legal. Que legal. Quantas pessoas escreveram o livro? Porque são várias. São várias mulheres, cada mulher com a sua história. Somos em 25 mulheres. Nós não nos conhecíamos, nós nos conhecemos neste projeto, então não foi uma reunião de amigas, né? Nos tornamos amigas. E assim, não tem também uma história só de uma linha de raciocínio. Então, muitas pessoas não falam assim, então a gente vai encontrar outras mulheres no mundo corporativo. Não, assim, eu estou no mundo corporativo, mas eu tenho uma coautora que é jornalista, que tem um programa de TV, na TV Cultura, inclusive. Tem uma outra pessoa que é casada com um grande executivo, então ela também é do lar, é esposa, é mãe, então ela tem uma história ali para contar. Tem uma médica,
Tem uma outra pessoa uma outra mulher, né, que foi pro lado do empreendedorismo. Então, assim, são histórias diversas. Diversas realidades. Tem histórias de superação de casos de doença, né? Uma pessoa que superou câncer. Então, assim, aqui você vai encontrar uma coletânea de histórias que você, de uma maneira ou de outra, vai se inspirar porque acontece no dia a dia. E não são histórias só para mulheres, né? Porque às vezes os homens acabam criando uma barreira e falam assim, tá escrito mulheres que transformam, eu sou um homem, então não é? Não, porque quando a gente fala aqui de mulheres que transformam, o que mais importa em todo esse contexto é a palavra transformar, né? Aqui no caso, as protagonistas são mulheres. Mas se qualquer indivíduo, independente do gênero, né, do gênero que está escolhendo, pode transformar vidas. E aqui a gente traz como você consegue fazer isso sem muitos esforços, pelo menos seja ele financeiro ou não, mas é só com a sua atitude. É muito no focado do valor humano, o que um humano consegue fazer. Foi por isso que eu perguntei, por que só mulheres, né? Mas é esse ponto, eu acho que todos têm essa missão. Tipo, cara, essa missão é tua, a gente tem que transformar o ambiente que a gente pisa, né? Eu saio todo dia de casa e falo assim, eu oro a Deus e falo assim, pai, usa a minha vida porque eu transformo o local, sabe? Porque eu não transformo para pior, para melhor, tipo, né? Porque a chance de transformar pior é gigante, tipo, é mais fácil do que o contrário. Mas como a gente falou no início, né? A gente tá falando um pouquinho, porque muitas vezes, né? A gente fala das mulheres e de outros grupos, é que a gente precisa ajudar da evidência, porque não é tão natural, e nem foi tão natural por muitos anos, né? A gente encontrar esta representatividade nos livros, representatividade na TV, representatividade nas empresas. Não é à toa, eu não vou dizer aqui os percentuais, porque eu me envergonho de falar sobre isso, mas que a gente perguntar quantos CEOs, né, quantas pessoas CEOs estão nessas posições nas grandes corporações, a gente ainda vai encontrar um número ainda bem vergonhoso de mulheres que conseguiram chegar neste nível de organização. Mas é porque será que nós não temos competência? Não vamos discutir sobre isso, né? Mas, de fato, a gente precisa criar esse tipo de canais, esse tipo de fórum, para que a gente consiga evidenciar que é possível chegar, né? Então, acho que esse foi o caminho de focar também nas mulheres. Esse episódio, e tem toda a razão, esse episódio que nós gravamos, que se chama Mulheres na Liderança, foi com a Thaís Cassano, episódio 83. Eu faço justamente essa pergunta, assim, porque ela trabalha auxiliando mulheres a se tornarem líderes. Certo. Né? Porque ela vê esse gap também, ela traz uma série de números aqui para esse ponto. E eu falo assim, e o curso é todo feito por mulheres. Eu pergunto, mas por que não tem homens ali? Ela fala assim, cara, não é preconceito. Não entende assim, não tô querendo te excluir. Não é esse o ponto, né? Não é esse o ponto. Mas foi justamente para a questão da dinâmica da conversa. Porque ela disse exatamente o que você está dizendo. Cara, a gente tem que deixar em evidência aquelas mulheres que realmente ultrapassaram essa barreira, que é uma barreira. Exato. É uma barreira um teto de vidro, né? Que a gente fala, né? Exatamente. A escada tá toda lá, mas só consegue caminhar até aqui e bate a cabeça, né? Então ela fala justamente isso, para dizer para outras, cara, vocês podem. E aí, vamos lá, você vai encontrar esse desafio, que para mim não é um desafio. Daí você fala assim, cara, sabia que nas reuniões a gente não tem condição de falar? Eu falei, que estranho. Porque eu falo nas reuniões. Eles falam, tá vendo? É porque, cara, você não entendeu a parada que tá rolando naquela mesa. Aquela mesa tá me excluindo, não sei o que. Você fala, puta, cara, é isso. Outra mulher... Não é outra mulher. Qualquer pessoa dentro de um ambiente em que ela sofre por determinada coisa, ela tem muito mais condições de ver aquilo do que um outro que não passa. Exatamente. Que é o que a gente tava falando. E aí, a partir do momento em que a gente fica falando muito sobre isso, muitas pessoas falam assim, nossa, mas que chatice, agora só fala sobre isso, não é? Mas precisa insistir para que chegue num nível do natural, né? Sim. Então, a gente precisa realmente avançar, alavancar. Então, nesse momento, de fato, a gente tem que estressar ao máximo até a gente conseguir chegar ao balanço, né? Até a gente conseguir chegar à equidade, né? Quando a gente chegar na equidade, aí, ok, eu tenho a fé, a esperança de que quando a minha pequena, né, chegar na necessidade de entrar no mercado de trabalho, em qual área ela decidir, né, porque as novas profissões estão aparecendo a todo momento, né, a gente até comentou um pouquinho antes de começar aqui que a minha filha já fala de ser youtuber, né, influencer. Enfim, mas até chegar à idade, não sei se vai manter essa vontade. Mas eu espero que os desafios para ela sejam outros, vão ter outros, mas que não seja mais a luta da mulher, a luta do negro, que já esteja num outro estágio de desafio, que essa conversa
pare na minha geração, né? Eu acho que o importante é sempre questionar também, né? Que nem você trouxe uma visão lá da situação da sua filha na escola, que muitas vezes uma pessoa que está ali numa família que só tem pessoas brancas, nunca vai parar para refletir sobre esse cenário, né? Exato. Então, acho que questionar e trazer esse questionamento, ambiente de trabalho, dentro de casa, em qualquer lugar, é muito importante para você ter essa consciência, né? Então, a partir do momento que eu estou no ambiente, eu vou reparar nisso. E isso vai mudar a minha forma de pensar e de ver, né, as pessoas também. Com certeza. Então, eu acho que no ambiente de trabalho, principalmente a questão da mulher, né? A mulher não consegue falar numa mesa de reunião com vários homens. Exato. Então, é claro, chega a ponto de falar assim, nossa, mas só fala disso? Mas uma hora vai ser natural, entendeu? Eu vou falar tanto que uma hora para você vai ser natural. E você vai sentar, né? O homem vai sentar na mesa e vai perceber que ele precisa dar espaço para a mulher. E aquilo vai ser natural para ele em algum momento. Exatamente. Então, a ideia é que a gente caminhe para isso, né? Vai ter esse momento onde vai ser chato de tanto que a gente vai falar, mas, né, a gente espera chegar lá na frente e que isso se torne natural. Natural. E o interessante, né, em toda essa jornada que a gente, né, vai caminhando, né, é chato para quem, né? É chato para quem talvez não esteja disposto a mudar, né? Porque é bem isso, né? Porque a partir do momento em que você está disposto à mudança, se você quer aprender, não se torna chato, né? Por exemplo, eu, como estava falando um pouquinho antes, eu estou num momento de vida que eu decidi aprender algo, me aprofundar. Eu não quero ser um expert ainda, né? Mas eu quero entender mais sobre investimentos, sabe? Eu entrei numa conversa agora de querer entender mais sobre renda fixa, renda variável, como é que funciona toda essa dinâmica do mercado financeiro. Então, eu estou num momento em que eu fico lendo muito sobre isso. Por isso que eu falei que eu já tinha lido o livro do Napoleão Hill. Estou assistindo muito podcast, ouvindo muitos vídeos, né? Acompanhando muitos especialistas, enfim. Então, eu estou num momento que eu só quero, ou nem só quero, mas eu quero ouvir muito sobre isso, né? E para mim não tá chato. Porque eu quero aprender algo novo. Eu estou disposta a começar a falar melhor sobre isso e entender melhor sobre isso. E é sobre esses assuntos que a gente está falando, sobre a questão da diversidade. Então, quando as pessoas falam, é muito chato, não aguento mais as pessoas ficarem falando de gays, falando de negros, nossa, talvez seja chato porque você não quer mudar, porque você não quer aprender. Aí você se fechou, né? E aí não acontece a mudança. Então, é chato para quem, né? Legal. Cara, que maneiro ter você aqui. Que privilégio que nós tivemos. Quanto tempo você acha que passou? 10 minutos? A surpresa. Não vou nem te dizer, você vai ver depois no final, mas quem não deve estar muito feliz é meu marido, tá esperando lá de fora. Jansen, segura aí. Tem um cafezinho pra ele? Tem, acho que tem sim, né? Ó, Rodrigo, tá bem. A gente guardou umas batatinhas pra você. Mas assim, eu ainda vou insistir só mais um pedacinho do tema da diversidade. Eu sei que não era esse o foco do bate-papo. Quem disse que não é? Então tá bom. Foco. Então vamos conversando. Mas eu estive participando de um outro evento, né? E uma mesa redonda. Não vou trazer o detalhe aonde, evento e tudo mais. E aí, estava eu e mais outras 4 colegas, né? E assim, o evento era focado para negros, né, mulheres, enfim, então, bem bacana. E o interessante é que as outras 4 colegas, né, as outras 4 parceiras, elas estavam representando empresas, né, e o que elas tinham em comum é que todas estavam em cargo de liderança, né, de bastante prestígio, só que todas na área de diversidade, né? E aí, elas se apresentaram, enfim, depois falaram para deixar uma mensagem, né? E aí, na minha vez de deixar a mensagem que eu deixei para as empresas, eu falei assim, olha, eu super reconheço e admiro as empresas que estão se dispondo, né, a colocar uma área dedicada para o tema de diversidade. Eu acho que isso é super importante, né? A gente realmente tem que reconhecer que, neste momento, o mercado de trabalho precisa de especialistas que promovam isso dentro das organizações, né? A gente precisa realmente olhar esse tema com mais atenção e com cuidado. Então, obrigada, empresas, por terem criado essa área de diversidade, porque nós que somos profissionais de remuneração há muito tempo, são profissões do futuro, são profissões novas, né? Não são profissões de muito, pelo menos de muitos incumbentes no passado. Poderíamos ter um ou outro, mas agora com mais evidências e com mais números de pessoas envolvidas, estamos falando de agora. Mas o meu recado foi, empresas, negros não falam só de diversidade.
negros falam de economia, negros falam de recursos humanos, negros falam de publicidade, negros falam de supply chain, negros estão na engenharia. Então, assim, por favor, vejam pessoas negras como humanos, profissionais, enfim, pessoas que podem contribuir em qualquer área, né? E eu sou muito feliz porque eu estou aqui representando uma empresa, uma mulher negra, mas falando de remuneração, né? Falando de um tema assim, pode ajudar na diversidade, mas o core da área é uma área que, quando eu olho outros colegas, ainda é majoritariamente brancos. Então, assim, ver a minha empresa me reconhecendo como pessoa, né? E não como um símbolo, isso não tem preço. Então, acho que é mais um driver aí também que eu me orgulho muito de onde estou. Legal. Cara, e você foi escolhida numa sala de espera do tipo, cara, não quero não, mesmo. Recusou trabalhar. Não, pra mim não. Não, mas vem aqui, Quero trabalhar... faz o seguinte, não é pra participar não, é só vem pra compor aqui porque tá faltando uma dupla. Cara, você sabe quem fez a pessoa? Você lembra? Tem essa pessoa ainda que fez o essa pessoa se aposentou na Nestlé, o nome dela é Rosana Vido. Eu vou depois mandar esse link aqui pra ela contar essa história, pra ela comentar lá nas plataformas. Ela se aposentou na Nestlé, acho que foi em 2019, mas ela trabalhou conosco por mais de 30 anos, entendeu? Caramba, mano, ela teve uma sacada e tanto. E sempre quando nos encontrávamos, ela falava assim, eu lembro daquela sua camiseta toda esticada, sabe? Porque era na época que eu vestia a roupa, né? Tirava a camiseta pela gola, então minhas golas eram Eu demorei pra descobrir que ficava toda torta, né? Cara, você sabe que na vida é o seguinte, ó. Quando um cara muito talentoso, né? Tipo assim, você pega assim, quem que foi o cara que descobriu o Neymar? Né? O Pelé, o Roger Federer, o sei lá quem foi. Aí sempre tem um maluco assim, aquele cara ali, ó, ele ficava lá na quadra de tênis, lá, aí ele falou assim, aquele menino, vou levar ele pra tal lugar. Aquele magrinho, né? Exatamente. Aquela canela fina, ele né? Ele enxergou, porque ele sempre enxergou que ninguém enxergava, né? Nesse caso, ela falou assim... Ela foi essa pessoa, cara. Ela foi meu olheiro, né? Foi o olheiro, pode crer. O olheiro, isso mesmo. Exato. Que legal. Kátia, eu queria muito agradecer a tua presença. Você deixou esse episódio lindo, rico. Eu que agradeço. Você deixou a nossa playlist mais linda ainda. Cara, eu achei 10 o bate-papo contigo. Eu que agradeço essa oportunidade. Vocês foram ótimos também. Ainda estou sem saber quanto tempo passou daqui da nossa conversa, né? Eu também não sei, mas estamos perto das 2 horas. Opa, viu? Imagina, será tudo isso? Deixa eu falar o livro aqui, a editora. Por favor, a editora Líder. Editora Líder, Mulheres que Transformam. Tem que agradecer aqui a Marisa, a Andréia, que foram aí tem as autoras tem aqui as autoras atrás. E também tem todo o time aí que organiza esta obra. Assim, eu tenho que também dizer que é parte de um sonho, né? Eu falo que é parte de um sonho porque o meu sonho é escrever um livro só meu, né? Meu momento de egoísmo aqui, né? Começou. Mas começou porque realmente eu não tinha ideia de como isso poderia ser materializado, né? Então, assim, escrever é uma responsabilidade gigante porque... Você tem ali, né? A partir do momento que você pega livros, né? O livro tem esse poder e eu acredito que esse poder vai continuar por muito tempo ainda na sociedade, né? Quando você pega livro, parece que você está pegando conhecimento, né? Sim. Então, assim, é algo que você lê e fala assim, poxa, é por aqui que eu tenho que ir. Então, a cada letra, a cada palavra que eu colocava no meu capítulo, eu falava assim, gente, se eu não tomar cuidado, eu posso transformar a vida das pessoas pro lado errado, pro lado que eu não acredito, né? Porque muitos vão ler isso aqui dizendo que este aqui é o caminho, este é o passo a passo. E então, assim, eu agradeço a oportunidade de ter participado dessa obra. Espero que não seja a primeira, espero que sejam que venham muitas. Podemos esperar, então, o livro de Kátia Regina. Pode esperar o meu livro de Kátia Regina. Mas é algo que realmente eu descobri como propósito de realmente poder transformar vidas, né? E transformar vidas através das minhas histórias. Eu acho que a gente não precisa criar nada novo. As nossas histórias já é uma fórmula aí para fazer outras pessoas a refletirem para o bem. Igual a frase que o Emer leu, né? Faça pequeno, mas de forma grandiosa. Grandiosa, exatamente. E você sabe que são os pedacinhos, né? O episódio anterior que eu disse, que eu tava contando que nós falamos com a Valesca, falando um pouquinho disso, porque às vezes a pessoa fala, quero começar a correr. E aí o Scrum ajuda muito nisso, porque você fala, vou começar a correr, legal, eu quero correr São Silvestre, beleza, o que você está fazendo agora? Não, nada. Cheguei em dezembro,
Não, como que é um pedacinho pequeno? Você fala assim, quero começar a correr, legal. O que você vai fazer? Eu vou começar a correr 1 hora por dia. Vou fazer uma caminhada. Vou fazer uma caminhada. Vou me inscrever numa prova de 5 km que vai ter daqui 4 meses, que é 1/3 da São Silvestre. Você vai estabelecendo metas, né? Exato. Exato, Ó, o seu livro tá pequenos. aqui. Por isso que às vezes você fala, cara, vou escrever um livro. Cara, você já começou. E esse é pra você. Ah, é? Exatamente, pra deixar aí pra você ter certeza de que não são histórias só pra mulheres. É história para Mas pessoas. eu tava pensando exatamente nisso. Tá eu e a Ju aqui, tá ele aqui agora. Eu vou falar assim, e agora? Quem vai ser? Porque se eu falar que é pra mim, você não, peraí, não sei o quê. Daí se a Ju fala, não é pra mim. Biblioteca, a gente vai se emprestando, né? Exatamente. Cada um lê e empresta pro outro. Então vamos segurar junto. Este livro é pra carreira Miller. Isso. Leiam um livro, não só mulheres, homens também. Exato. Todos que têm aí como interesse como poder transformar vidas, né? Como poder contribuir ou como poder transformar a sua própria vida. Porque é essa outra reflexão também. Quando a gente fala mulheres que transformam, também a gente sempre também terceiriza a responsabilidade de fazer para o outro. Mas a primeira transformação tem que começar dentro de si próprio, né? Então, cada um tem aí os seus objetivos pessoais, os seus objetivos de vida para transformar algo dentro de si, né? Pessoas aí têm coisas para melhorar o tempo todo. Então, a partir do momento em que você identifica os seus pontos de melhoria e começa essa transformação, você já pode escrever um livro, porque já é uma pessoa que transforma. Que legal. Sensacional. Muitíssimo obrigado. Eu que agradeço. Foi uma Estou muito honra ter feliz, você viu? aqui. Eu também. Já parei de suar. Prazer te conhecer. Minha participação inicial aqui foi muito legal, porque, nossa, fluiu super bem, né? Passou rápido e, nossa, inspirador, assim. Tô cheia de ideias. Obrigada e parabéns pelo trabalho de vocês, viu? Vocês estão transformando muitas vidas neste momento. Que bom. Muito obrigado. bom, todos nós, né? Então se você curtiu o episódio, senta o dedo no like, compartilha, manda ele pra longe, porque agora ninguém te segura mais, entendeu? E é isso. Até o próximo. Vamos dar tchau todo mundo naquele ali, ó. Tchau! Tchau, gente!